Valeu, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você na região sul do estado de Santa Catarina também acompanhando o nosso SCC Meio Dia, que hoje vai trazer, Maria, mais um caso de violência doméstica com a gravidade de uma mulher que teve a sua vida por pouco não foi levada por esse criminoso que pegou uma faca, Maria, e ele conseguiu com essa faca acertar o olho direito da mulher de 26 anos, que mesmo com esse objeto ainda preso ao próprio crânio, como nós vimos nessa imagem do raio-x, ela conseguiu pedir ajuda aos vizinhos. É o Felipe Bastos que tem mais detalhes pra gente. Felipe. É isso mesmo, e tudo teria começado após uma discussão entre o companheiro dela e a vítima, viu? Nessa discussão, ela tentou fugir e foi a partir daí que o homem agrediu ela com uma faca que ficou presa na cabeça. Como terminou essa tentativa de feminicídio aqui no oeste do estado, eu trago as informações daqui a pouco no SCC Meio Dia. E a Polícia Militar recebeu um chamado sobre um cão solto na BR-101. Era uma cadela que tinha sido abandonada. Cris Pinheiro. Isso, Maria. O animal transitava entre as pistas assustado no quilômetro 120 da BR-101 aqui em Itajaí. E a Polícia Militar precisou fazer esse resgate até para evitar um acidente e que o cão fosse atropelado. Todas as informações daqui a pouquinho, aqui no SCC Meio Dia. E a gente também atualiza informações de um grave acidente na região norte do estado de Santa Catarina, envolvendo veículos pesados que terminou com morte. Luiz tem o destaque da informação. O acidente acabou acontecendo na cidade de Garuva, divisa com o estado do Paraná, e resultou na morte do motorista de um caminhão. Mais detalhes daqui a pouco, no SCC Meio Dia. Estamos no ar. Fique com a gente. Vamos começar com essa informação do Luiz, então, né, Maria? Atualizando os casos de acidentes como esse da SC 416 e, infelizmente, resultando em morte já logo no começo dessa programação de terça-feira, a gente atualizando um dia complicado no trânsito na região norte, né, Luiz? É isso mesmo, meu querido Henrique. Bom dia para ti, bom dia para todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência nesta segunda-feira. Um grave acidente que acabou ocorrendo na cidade de Garuva, como a gente falou agora há pouco, mais precisamente no quilômetro 03 da rodovia 400 e da SC 416. Acabou acontecendo entre uma carreta de 9 eixos, ou seja, um veículo muito grande, e um caminhão caçamba. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, logo que chegaram no local para fazer todos os atendimentos, infelizmente o motorista dessa carreta já estava em óbito. Os populares colocaram mantas em cima para proteger a identidade desse cidadão, e logo depois o Corpo de Bombeiros acabou fazendo todo o trabalho de remoção da vítima e também posteriormente da remoção de toda a estrutura, né? O local é um local que não tem muita rede de telefonia, então a falta de comunicação acabou sendo uma problemática nesse caso, mas logo depois tudo resolvido, tanto a equipe do Corpo de Bombeiros quanto a equipe que fez toda a remoção do caminhão e da carreta liberaram o trânsito ali na região. Um outro caso que acabou ocorrendo aqui em Joinville, na região norte do nosso estado, é uma briga no trânsito que acabou ocorrendo na rodovia 101. Vou pedir para a nossa produção colocar para a gente as imagens dessa briga que acabou acontecendo entre esses motoristas. Percebe-se que a imprudência dos mesmos, né, acaba pode gerando problemas para aquelas pessoas que estão tentando acessar aquela localidade. A gente sabe que tem muitos turistas que acabam indo para outros locais aqui de Joinville, e esses três engraçadinhos, esses três motoristas de caminhão, ficaram se provocando e brigando no meio da rodovia 101. Ontem a gente mostrou aqui na BR-116 em Mafra, que acabou uma pessoa fazendo zigue-zague, né? A gente falou aqui também, e agora a gente mostra novamente um caso de motoristas imprudentes, tudo isso por conta de uma briga entre os três indivíduos. Novamente, é o segundo dia que a gente fala, por sorte, não teve nenhuma morte, não teve nenhum acidente, não teve nenhuma problemática, mas a gente mostra aqui o quanto que a imprudência das pessoas
pode causar algo grave nesse caso registrado aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelas informações do norte catarinense. A gente vai seguir agora, descendo um pouco no nosso mapa, a gente vai para a região do litoral norte. Um bom exemplo em relação ao cuidado com os animais que vem ali da região. A PM, a Polícia Militar, recebeu um chamado sobre um cão solto na BR-101, Zanotto. Olha só, que era uma cadelinha, né, que tinha sido abandonada. E a própria militar que foi, porque ali é a área, claro, né, da Polícia Rodoviária Federal, Exato. mas ao receber o chamado, imagino, né, Maria Esther, que claro, a polícia foi lá para dar o apoio também ao pessoal da militar. É a Cris que tem mais detalhes para a gente desse caso, então a Cris Pinheiro conta para a gente como foi esse resgate dessa cadelinha, porque ali é um perigo tremendo, né, Cris? Um animal solto em uma rodovia. Muito bom dia, Cris Pinheiro, a informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto, Maria, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Uma notícia boa, com um final feliz. Essa cadela, né, da raça Labrador, foi resgatada pela Polícia Militar, de acordo com os policiais. Ela estava bastante assustada, transitando de uma pista para outra na BR-101, aqui em Itajaí mesmo, no quilômetro 120. Isto no período da noite, início da noite, por volta das 6 horas da tarde. Com risco, claro, de ser atropelada e também de provocar um acidente. Os policiais precisaram acessar a rodovia, usaram uma corda para laçar o animal e tirá-la ali da pista e levar ela para o acostamento, sem agravar ainda mais, viu, Zanotto, os ferimentos que estavam no corpo dela. Além de ferida, essa cadela estava bastante debilitada. Como a concessionária que administra a rodovia informou aos policiais militares que não tinha como buscá-la, não tinha um local meios para dispor para retirá-la do local, ela foi encaminhada para uma clínica veterinária aqui de Itajaí, parceira exatamente dos protetores de animais que ajudaram aí a Polícia Militar. Ela passou por um procedimento cirúrgico e após toda a recuperação desse animal, ela deve ser colocada aí para adoção. Em breve a gente pode trazer informações, viu? Mas antes antes de terminar, vale a pena aí a gente parabenizar o trabalho aí extra, né, dos soldados Bezerra, Maicon, Furtado e o subtenente Vidal por esse resgate bastante importante, porque além dela correr o risco de ser atropelada, né, era à noite, a gente sabe que o movimento é bastante grande na BR-101, de também provocar um acidente ali na região. Volto com vocês. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Que trabalho bonito para a gente mostrar aqui no SCC Meio-Dia, desses profissionais preparados, né, que foram até ali fazer esse resgate. E como você falou, fez bem para a cachorrinha e também para os motoristas, né, que passavam por ali, porque a gente sabe que sim, isso pode causar acidentes, esses animais ali no entorno da pista. Obrigada, viu, Cris? Já a gente volta com você com outras informações. Embora ali eu vi também, Maria Esther, vocês perceberam um pequeno tumor na barriga da cachorrinha e também dá para ver que chama a cachorrinha mais velha, né? Velha. O que isso me remete? Uma situação de abandono, né? Também. Alguém pode ter abandonado, deixado esse animal ali na beira da rodovia, né? Entregue à própria sorte, que nesse caso aconteceu com a presença desses militares. Mas é mais um exemplo da situação que a gente tem falado tanto, né? Dos maus tratos e abandonos animais aqui em Santa Catarina também. Mais um caso, né, Zanotto? Maria, a gente vai falar agora do que aconteceu em Santa Catarina, de uma tentativa de feminicídio, onde essa jovem conseguiu sobreviver, mesmo estando com um pedaço metálico, uma faca, né, gente? Uma faca que mostra muito bem aqui o raio-x, que foi cravada no crânio dessa mulher, desse sujeito, que foi preso no mesmo dia. Eu quero confirmar com o Bastos o detalhe da informação, mas até onde a gente conseguiu receber detalhes ali, ô Bastos, o sujeito foi preso no mesmo dia que ele tenta tirar a vida dessa mulher de 26 anos, em casa, dormindo. Ô Felipe Bastos, uma ótima terça-feira, a informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. É exatamente isso, viu, Zanotto? Foi preso em flagrante, inclusive na tarde desta segunda-feira, após ele cometer aí essa tentativa de feminicídio
dessa vez registrada no município de São Carlos, que fica aqui no oeste de Santa Catarina. E essa imagem, Zanotto, do raio-x divulgada pela Polícia Civil, olha, ela chama bastante atenção e ela assusta também, porque a gente consegue ver e ter a exata noção de que essa faca foi literalmente cravada na cabeça dessa mulher, viu? De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, o crime teria acontecido no começo da manhã de ontem, dentro da residência do casal. Durante uma discussão, o homem teria agredido a vítima e no momento que ela tentava fugir dessas agressões, ele desferiu um golpe de faca no rosto da mulher, atingindo o olho direito. Segundo os investigadores, a ação demonstra a intenção clara de matar, viu? O crime só não foi consumado porque a vítima conseguiu receber o atendimento médico rápido e foi encaminhada para atendimento de emergência. Após serem acionadas, equipes tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil conseguiram realizar as diligências e conseguiram localizar o suspeito, que foi preso em flagrante. Ele foi, num primeiro momento, encaminhado para a delegacia do município de São Carlos e depois foi levado para o sistema prisional, onde permanece até nesse momento à disposição da Justiça. A Polícia Civil também informou que as investigações seguem inquérito policial com o objetivo de esclarecer todos os detalhes desse caso, até para saber o real motivo que levou o homem a tentar matar a companheira. Após a conclusão do procedimento, o material vai ser encaminhado ao Poder Judiciário e também ao Ministério Público para as providências cabíveis. Mais um caso de tentativa de feminicídio aqui na região oeste do estado, mais um caso de tentativa de feminicídio no nosso estado de Santa Catarina, que 2026 começou bastante complicado diante dos casos de tentativa e também dos feminicídios consumados aqui no nosso estado. Zanotto, eu devolvo para você no estúdio. É um milagre, a gente pode falar, né, dessa sobrevivente, dessa mulher, mesmo com essa faca cravada no rosto, no olho, ela consegue ainda sair e pedir ajuda aos vizinhos e agora a gente fica esperando, né, torcendo pela recuperação dela. Ô Bastos, deixa eu aproveitar a sua participação ao vivo do Bastos, só por gentileza, que a gente está mostrando o Chapecó agora, daqui a pouco a Maria Esther vem com a previsão do tempo, mas amanheceu chovendo ou foi algo de agora? Como está por aí no Grande Oeste, hein, Bastos? Olha, Zanotto, amanheceu bastante nublado, estava até um certo calorzinho, bastante abafado. Vou sair aqui para mostrar o tempo agora em Chapecó. De uma hora para outra o tempo virou, viu? Veio uma chuva forte, agora ela deu uma parada por aqui, mas é possível ver o pessoal que está saindo para a rua já está com uma capa de chuva, como a gente está, o guarda-chuva também, e aí deve ser, né, pelo menos a previsão do tempo aí, a Maria Esther vai trazer todos os detalhes, mas a própria Defesa Civil deve trazer mais detalhes sobre como fica o tempo para Chapecó, principalmente nesse momento. Chove pouco aqui na capital do oeste do estado. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Chapecó, Zanotto. Obrigado, Bastos. Nós que estamos na expectativa, né, para ver funcionando aquele novo sistema que foi instalado em Chapecó, iniciativa pioneira aqui em Santa Catarina, antigranizo, né, um equipamento que pode acabar com as pedras de granizo detectado antes da presença dessas nuvens. E a gente segue agora com mais informações. A Casan colocou novas equipes em campo neste verão para intensificar vistorias e orientar moradores sobre a infraestrutura de esgoto em praias e também bairros aqui da Grande Florianópolis. Essa ação faz parte do programa Trato pela Grande Florianópolis. A gente vai ao vivo agora conversar com o Thiago Pires e ele vai explicar mais detalhes desse programa, desse projeto, como funciona e como isso pode ajudar a população. Thiaguinho, conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria, Zanotto, bom dia para todo mundo que nos assiste aí. É verdade, a gente já acompanhou por diversas vezes essas ações da Casan do trato, né? Tem o trato pela Lagoa, enfim, cada bairro que eles realizam este trabalho. O foco principal é, claro, orientação para a população, para a comunidade, viu? Dessa vez, o trato pela Grande Florianópolis vai abranger outras cidades que eu já falo sobre isso. Mas o foco inicial, já que estamos no verão e alta temporada, é o seguinte, ó, praias e bairros do leste, sul e norte da ilha, como Lagoa da Conceição, Joaquina, Campeche e Canasvieiras estarão recebendo essa visita desta equipe da Casan. O que se pretende, né, com esse trato? É chegar na casa,
fazer ali as averiguações, ver se as ligações estão corretas e se não estiverem corretas, a própria equipe já tem o apoio técnico para poder fazer a correção desses locais. Essa iniciativa aí prevê até 10 mil vistorias, viu? E, claro, como eu disse, prioriza primeiro o diálogo para poder entender o que está acontecendo e se tiver qualquer erro, qualquer ligação errada, faça-se a correção. Só em janeiro, para você ter ideia, mais de 350 visitas já foram realizadas com 75 inspeções efetivas e 30 imóveis certificados. Até porque quando chega na residência e está tudo certinho, você recebe um certificado da Casan mostrando que aquele local está de acordo, viu? Durante o verão, como disse, o foco é aqui a ilha, mas na sequência, São José e Santo Amaro da Imperatriz também vão receber estas ações. É o trato pelo meio ambiente, pelas pessoas, pela comunidade, todo mundo ganha com isso. Muita gente, inclusive, começa a morar em uma residência e não sabe que a ligação está errada. Por isso, a chegada dessa equipe faz toda a averiguação e, se tiver, consegue, ainda em tempo hábil, fazer a correção com o apoio técnico, inclusive, da Casan. É claro que se persistir o problema, se persistir o erro e a má ligação, tem as consequências futuras. Mas o objetivo, o trato agora é esse, é o diálogo e que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, inclusive com este apoio técnico. É o trato pela Grande Floripa. Primeiro a ilha, durante o verão, aproveitando a grande presença de pessoas e turistas aqui pela nossa região e na capital. E depois, sim, São José e Santo Amaro da Imperatriz serão os próximos municípios a receber esse trato. É a palavra diz tudo, é o trato, né? Pelo meio ambiente, pela saúde de todos. Maria. É isso, Tiaguinho. Notícia boa, né? A gente sempre fala que esse diálogo é a melhor forma de resolver as situações. Inclusive, sobre esse assunto, sobre questão de água, saneamento, esgoto, se você aí na sua casa, na sua região, tem alguma questão que quer a presença do SCC Meio Dia cobrando, a nossa equipe, a reportagem vai até aí, esse daqui é o nosso WhatsApp para o SCC Comunidade. Anota aí, 48991622676. Você manda com vídeo, com foto, explica a situação. A gente vai até vocês e, claro, vai cobrar uma solução por aqui, né, Zanotto? É isso, está com problema de falta d'água? Tem água, mas a água está suja? Tem esgoto aberto aí próximo da sua rua, da sua comunidade? Envie aqui para o WhatsApp do nosso SCC Meio Dia, que a nossa equipe vai até o local cobrar a devida solução das autoridades. Como foi o último caso que nós mostramos aqui, lá da Armação do Pântano do Sul, aqui no sul da ilha de Santa Catarina, onde o problema foi resolvido com uma rapidez pela prefeitura aqui da capital. Exatamente. SCC Comunidade, vocês participando e fazendo o SCC Meio Dia junto com a gente. Pessoal, hoje, no A Tarde é Nossa, vocês vão conferir a participação do Luan Pardini. Ele é sósia do cantor Luan Pereira. Esse daqui, Zanotto. Muito parecido, né? O Laércio Botega gravou com ele, inclusive aprontou com algumas pessoas, confundindo elas. Gente, ficou muito divertido. É o nosso Tá na Rede, esse quadro que a gente traz, o que tá bombando na internet, a gente traz aqui também para o nosso programa. Além disso, Henrique Zambelli tem a previsão dos signos para o mês de fevereiro e responde as perguntas do pessoal de casa, porque ele vai tirando as cartas também, Zanotto, tudo ao vivo. Bem legal, então fiquem ligados que logo depois do SCC Meio Dia tem uma Tarde Nossa. Será que vai ter gente perguntando, e o carnaval, o que vai acontecer? Vou me dar bem, vou me dar mal? Então, se quiser perguntar, fica à vontade. Valeu, então daqui a pouquinho na programação do nosso A Tarde é Nossa. E você vai ver ainda nessa edição do nosso SCC Meio Dia. Confronto com a PM termina em morte na região do litoral norte do estado de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente atualiza essa informação. Vamos para o intervalo? Temos imagens para a gente dar uma espiada no tempo lá fora. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações. Itapema, ao vivo na sua tela, à direita BR-101. Neste momento, com fluxo intenso, bastante carros, mas tudo muito tranquilo por ali. Até daqui a pouco. Gosta, não? Eu gosto. Eu gosto Eu também. gosto bastante de pitaia. Mas é uma fruta que eu não lembro da minha infância ter comido. Ela é mais novinha, né? A gente tem visto mais agora, realmente, Zanotto, bem pensado, bem observado. Vocês gostam de pitaia em casa? Tem aquela que tem o miolinho branco e tem aquela do miolinho rosa, bonita, né? E ela é muito, muito saudável, essa fruta, Zanotto. Inclusive, a pitaia já começou a ser colhida aqui em Santa Catarina. Tanto que o nosso estado ocupa a segunda posição no ranking nacional de produção da pitaia. E é no sul que está a maior concentração de produtores. Confere só na reportagem. A família do seu Volney, de Turvo, foi a pioneira na plantação de pitaia na região sul. Naquela época ninguém conhecia o que era pitaia. Eles vinham, tinha algum que tinha os pés em casa, mas não sabia o que era também. Depois que nós plantamos aqui, daí que foi divulgado, apareceu um monte
A gente começou em 2010 com 100 pés. Hoje nós temos com 12 a 13 mil pés. Nós somos pioneiros. Quem começou foi nós em 2010, dia 20 de março de 2010, vai fazer 16 anos agora. A fruta, que até então era de cultivo recente, hoje é o sustento de várias famílias produtoras. O Murilo, filho do seu Volney, também pretende continuar com os trabalhos na propriedade. Pretendo continuar até. Nasci aqui e continuo aqui, né? Hoje é muita mão de obra, né? Mas é uma cultura que dá bastante renda, né? Bastante lucro. E melhorou muito para vocês assim que o pessoal começou também a conhecer um pouco mais a pitaia? Sim, sim. Hoje está mais famosa, o povo está conhecendo bastante, né? A gente plantava fumo, né, e queria sair do fumo. Tentamos de tudo, outras plantas, mas não deu certo. E a pitaia, a única que deu certo foi a pitaia. O evento da abertura oficial da safra deste ano aconteceu na última semana em Jacinto Machado. Segundo a EPAGRE, 90% de toda a produção se concentra aqui no sul do estado, com destaque para os municípios de Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio. O estado se destaca como o segundo maior produtor da fruta no Brasil, sendo que em torno de 300 hectares, um pouco mais de 300 hectares, são cultivados da fruta no estado. E 90% dessa produção se concentra aqui no sul de Santa Catarina. A maior parte da colheita acontece entre janeiro e maio, mas com a introdução de novas variedades pode se estender até o inverno. A EPAGRE estima que nesta safra seja batido o recorde de 7,8 mil toneladas da fruta, um crescimento de 20% em relação ao ano passado. A expectativa para a próxima safra é a melhor possível, né? Acreditamos que, devido ao clima favorável, à adoção de novas tecnologias por parte dos produtores, bem como a entrada de produção de novos pomares, vai fazer com que nós tenhamos esse ano aí uma safra recorde de produção da fruta aqui no estado. Eu gosto mais dessa do que da branquinha. Tem a branquinha. Mas como saber se ela é branquinha ou rosa por dentro? Eu acho que por fora elas são iguais. Né? Se vocês aí de casa souberem, né, quiserem avisar a gente, realmente eu não sei se por fora elas têm diferença, mas é gostosa demais, gente. Isso daqui, ó... Manda para o nosso WhatsApp. Manda para o nosso WhatsApp a sua participação sobre pitaia. Muito bem. Vamos falar do carnaval, Maria Esther, porque já está movimentando o estado de Santa Catarina, principalmente a maior cidade do estado, Joinville, com a volta dos desfiles. Volta dos desfiles em Joinville, é isso mesmo. E com isso tem alteração no trânsito, né? Por conta da montagem das estruturas. Aí o Luiz, ele tá chegando já para avisar vocês, porque é todo aquele entorno do Centro Eventos Calhansen, toda aquela região da Beira Rio aqui também. Conta pra gente, Luiz, já vamos avisar também os motoristas, né? Para o pessoal ficar atento a essas mudanças? Olha só, Maria Esther, parece até que você morou aqui. Como é que você sabe que o carnaval é aqui na Beira Rio? Exatamente, Maria Esther. O carnaval, tradicionalmente, é aqui na Avenida Beira Rio, na frente do Centro Eventos Calhansen, neste local que o Diogo vai mostrar agora. Vai, meu filho, vai, caminha com a câmera. É isso aí. Antes da gente mostrar o mapa, que eu demorei muito para mandar para nossa querida Raíssa hoje, porque eu estava promovendo isso aqui, porque eu queria mostrar para vocês onde vai acontecer o carnaval aqui de Joinville. Então, a partir de amanhã, desta quarta-feira, haverá interdição parcial e total nos arredores do Centro Eventos Calhansen. Por tudo isso, porque vai ser o palco do desfile das escolas de samba e do Carnaval da Família. Essa interdição é necessária justamente para que sejam montadas arquibancadas, toda a estrutura necessária para o Carnaval de Joinville. Lembrando que esse ano o Carnaval é competitivo. Agora sim, produção, coloca para a gente esse mapa que a Prefeitura de Joinville disponibilizou para a gente, justamente para vocês entenderem. Por exemplo, amanhã, interdição total, já entre as ruas Max Colim e Itaiópolis, sentido sul-norte. Sentido sul-norte, esse motoqueiro acabou passando e dando um oi aqui para o SSBT, porque ele está escutando no YouTube. Ele já sabe que a partir de amanhã a Max Colim e a Rua Itaiópolis estarão bloqueadas e vai acontecer outros bloqueios durante a semana. Mas, ô Luiz, como assim? Carnaval é só na outra semana. Como é que vai ter carnaval em Joinville? Vai bloquear a Beira Rio amanhã? Vai ficar até a próxima semana bloqueada? Calma, meu filho, calma, minha filha, calma. O carnaval em Joinville, tradicionalmente, é realizado uma semana antes da data original do carnaval, justamente por quê? Porque a gente quer mais carnaval, a gente quer mais folia. Você pode vir, você vai aproveitar o desfile da escola de samba, lembrando que esse ano é competitivo, e no outro final de semana do carnaval, aí tu vai para Balneário, aí tu vai para Itajaí, vai para São Chico, vai para Florianópolis, meu querido, vê a Dona Maria Cotinha. Mas é o seguinte,
A partir de amanhã, esse local aqui, vai, Diogo, mostra de novo o trânsito. Esse local da Avenida Beira-Rio estará bloqueado para montagem das arquibancadas, montagem de toda a estrutura do carnaval, do desfile de carnaval de Joinville de 2026. Eu volto com vocês no estúdio. O norte catarinense movimentado neste carnaval, já com a montagem das estruturas, todos os preparativos acontecendo na maior cidade. Agora, Luiz, vamos falar um pouquinho do tempo? A gente viu agora há pouco que estava chovendo em Chapecó. Joinville está bem nublado, já choveu por aí? Como é que tá? Conta pra gente. É até bom pra gente mostrar, o Diogo mostra aqui pra gente, ó, esse pequeno rastro ali de água que tem ali, porque justamente choveu bastante, principalmente no final da noite de ontem, minha querida Maria Esther. Eu estava fazendo a minha caminhada todos os dias, para tentar ficar magrinho, que nem o nosso querido Cleiton Ramos está no projeto dele, né? Estou fazendo a caminhada também. No meio da caminhada, lá por volta das 10 horas, 22 horas, um chuvaredo só atingiu aqui a maior cidade do estado. O tempo, tá aquele tempo cinza, tá aquele tempo feio, diferente durante toda a semana, fez um solzão, todo mundo bonito, sol brilhando, agora tem esse tempo feio. Aí você se pergunta assim, Luiz, tá, mas tá cinza, então quer dizer que tá mais frio? Não, pelo contrário. Tem um calor abafado, um mormaço abafado, que se tu não passar protetor solar, fica aqui tudo marcado vermelho aqui. Então você já sabe, né? Passa protetor solar de qualquer maneira, porque não é porque tá cinza assim que não é perigoso, não. Mas tá calor, porém, com o tempo feio, minha querida Maria Esther. É isso, tá dado o recado, até para o pessoal passar o filtro solar, o protetor, né? Porque sim, tá calor em Joinville mesmo com esse tempo nublado. E tem alerta de temporal, Luiz. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes na previsão do tempo aí para todo o nosso estado. Muito bem, Maria, nós seguimos com mais informações agora da região do Litoral Norte. Deixa eu chamar a Cris Pinheiro, que ela vai falar para a gente o que aconteceu durante um trabalho da Polícia Militar, que recebeu informação de tráfico de drogas que estava acontecendo em um ponto específico lá da região. E durante essa ocorrência, disparos de arma de fogo e morte. A Cris Pinheiro, que chega com a gente, traz mais detalhes dessa ocorrência da Polícia Militar. Em que cidade que foi, hein, Cris? A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, voltamos novamente agora para falar de ocorrência policial aqui em Itajaí, viu? Eu estou bem em frente, eu e o Maico bem em frente ao morro do bairro Nossa Senhora das Graças, onde aconteceu essa ocorrência ontem. De acordo com a Polícia Militar, eles foram chamados por volta das 7h30 da noite. As denúncias davam conta de que haviam aí homens, pelo menos 20 homens, fazendo a venda, tráfico de drogas aqui no morro Nossa Senhora das Graças. Mas a gente vale lembrar, Zanotto, que foi bem aqui, nesse bairro, bem aqui em frente, que iniciou no ano passado a Operação Recomeço, inclusive se mantém exatamente para reduzir esse crime, tráfico de drogas aqui na nossa região. Inclusive, o Maicon vai mostrar para você, ainda mantém aí as forças de segurança uma base operacional com polícia, guarda armada, a gente vê ali uma viatura do trânsito também, fazendo aí essa segurança nesse bairro que é bastante sensível. Agora, segundo a Polícia Militar, pelo menos 20 homens estavam fazendo o tráfico de drogas bem aqui, ó, no morro do bairro Nossa Senhora das Graças. Daí houve a necessidade das equipes da Rocan, Tático, Rádio Patrulha se deslocarem para averiguar os fatos. Foram feitos, porque aqui tem várias entradas nesse morro, então foram feitos acessos de forma estratégica para evitar a fuga desses suspeitos. Porém, segundo a Polícia Militar, os homens teriam sido alertados por olheiros e começaram a fugir, eram 20 homens. Ao se deparar com as equipes da PM, alguns entraram em confronto com os policiais. De acordo com a PM, um dos homens foi alvejado e acabou morrendo no local. De acordo com a polícia ainda, o jovem tinha 23 anos, natural de Balneário Camboriú, possuía uma extensa ficha criminal por tráfico de drogas, furto, roubo e teria participado de um duplo homicídio no bairro Santa Regina em 2024. Teria danificado a delegacia em uma outra apreensão. Ainda adolescente, havia registro de 9 autos de infracional. Durante a ação, outro homem foi preso e foi encontrada uma pequena quantidade de drogas e também celulares que foram encaminhados junto com esse homem
para a Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos. Volto com vocês, Zanotto. Obrigado, Cris, pelas suas informações, atualizando essa ocorrência lá em Itajaí, confronto com morte envolvendo a Polícia Militar. Daqui a pouco a Cris volta com outras informações do Litoral Norte, porque agora nós vamos até a região do Vale e o Paulo César atualiza para a gente a situação que o Ministério Público já denunciou aqueles homens que estão acusados de tirar a vida de 2 pessoas, né, PC? Eu acho que era um senhor de 80, outro de 50 e poucos, que estavam em uma comunidade afastada do centro, a região mais agrícola, mais rural, quando foram vítimas de um duplo homicídio, e esse mesmo pessoal tem uma ficha longa, extensa, de outras ocorrências policiais que andaram aprontando lá na região do Alto Vale. Paulo César, uma ótima terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Maristela. A gente fala aqui da área central de Blumenau. É para tratar de um assunto sobre esses 3 criminosos, viu, Zanotto, considerados perigosos, violentos e dispostos a tudo, segundo a polícia, e com uma extensa ficha policial, sim. Eles praticaram uma série de furtos e assaltos, tocaram terror no início deste ano lá no Alto Vale. O crime principal foi praticado no dia 18 de janeiro, no início deste ano, em um sítio em Rio do Sul. A gente tem imagem das 2 vítimas para mostrar aqui na tela do SCC Meio-Dia. São imagens do senhor Nicanor Schroeder, de 80 anos, e do Sidney Rosa, de 50 anos. Eles foram mortos a sangue frio pelos 3 criminosos. Os bandidos, primeiro, invadiram a propriedade rural do idoso. O homem de 80 anos foi morto, estrangulado e com golpes de facão dentro da própria casa. Aí o vizinho dele, o Sidney Rosa, percebeu essa movimentação estranha, diferente, ouviu barulhos e decidiu verificar o que estava acontecendo na casa ao lado. E o Sidney, quando chegou lá, também foi surpreendido pelos criminosos, acabou morto, com golpes de facões também. Os criminosos, depois de matarem o idoso e o Sidney, o que eles fizeram, os bandidos? Ocultaram os cadáveres, jogaram os 2 corpos dentro de uma lagoa, lá naquela propriedade rural, e ainda do local roubaram uma espingarda e seguiram cometendo crimes lá na região do Alto Vale. No dia seguinte, assaltaram uma farmácia, por exemplo. Aí as forças de segurança, as polícias civil e militar realizaram uma força-tarefa e os 3 criminosos foram presos. Hoje, os 3 estão detidos, estão no Presídio Regional de Rio do Sul. E a notícia nova é que eles foram denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina e vão responder por associação criminosa, pelo duplo latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Eles roubaram e mataram, o senhor de 80 anos, mais o Sidney de 50, então são 2 latrocínios, associação criminosa, ocultação de cadáver e também porte ilegal de armas. Os 3 seguem detidos no Presídio Regional à disposição da Justiça. E por falar em crimes, Henrique Zanotto, já eu volto aqui na tela do SCC Meio-Dia para trazer detalhes de uma operação policial que nesta manhã bateu na casa de um vereador aqui em Blumenau. O vereador parlamentar é suspeito de prática de corrupção passiva, ativa, operação de esquema de rachadinha no gabinete. Os policiais também foram até o gabinete dele, com mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Blumenau e em outras 3 cidades do estado. Já eu trago os detalhes aqui na tela do SCC Meio-Dia. Zanotto. Muito obrigado, Paulo César. Está bem próximo ali onde fica a Câmara de Vereadores de Blumenau. Daqui a pouco ele atualiza essas informações para a gente também em outra participação. Porque agora a gente vai falar do trânsito na Avenida Atílio Fontana, que terá alterações previstas importantes em Chapecó, e essas mudanças acontecem por causa das obras do elevado. Mas quem traz a informação ao vivo de Chapecó para a gente é ele, Felipe Bastos. Conta então agora com a chuva apertando um pouco mais. Você está no ponto exato que nós teremos as alterações do trânsito, é isso, Bastos? É isso mesmo, Zanotto. Tem uma obra extremamente importante, obra do novo elevado do bairro EFAP.
Para quem não conhece, essa avenida Atílio Fontana é a principal avenida que liga o bairro Refap ao centro aqui da cidade de Chapecó. Vou sair de tela para mostrar ao vivo, em tempo real, o andamento dessas obras. Logo lá ao fundo, ó, o novo elevado da EFAP. E por causa desse elevado, Zanotto, mudanças importantes no trânsito, viu? A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Diretoria de Mobilidade Urbana, orienta que os motoristas busquem rotas alternativas e antecipem até mesmo os deslocamentos, principalmente nos horários de pico, quando a lentidão, é claro, sempre maior. Inclusive, a própria prefeitura, ela divulgou uma arte, se o pessoal puder colocar na tela, com as rotas alternativas, até para situar mesmo o motorista de Chapecó e também a região, para utilizar principalmente a rua Ernesto José de Marco, que é a antiga Rua Araras. Outra opção também é acessar a rua Piano do Amaral e a Avenida Leopoldo Sander. Equipes da prefeitura estão nesses locais, inclusive monitorando o fluxo de veículos. Caso seja necessário, novas alterações poderão ser feitas aí mesmo para reduzir os impactos no trânsito. Segundo o município, as mudanças elas são necessárias porque as obras do elevado elas estão na reta final. A gente pode ver, inclusive, dos dois lados ali, as obras, inclusive, elas continuam em ritmo bastante acelerado e a expectativa é de que essas obras sejam inauguradas ainda esse ano, viu? Nesse momento, os trabalhos envolvem o escoramento dos pilares e, na sequência, a execução da base de transposição que vai dar acesso à Rua Coronel Freitas. Outro ponto de destaque, viu, Zanotto, é a instalação de um semáforo no cruzamento da Servidão Anjos da Guarda com a Avenida Atílio Fontana. O equipamento vai ser um semáforo inteligente que vai funcionar de acordo com o fluxo de veículos, liberando o trânsito conforme, é claro, a demanda de cada sentido da via. Você está acompanhando agora, Zanotto, as imagens ao vivo. Neste momento, o fluxo até que está calmo, viu? Ou seja, o motorista ele já está percebendo que são mudanças importantes. Tem uma obra deste tamanho todo, que é a construção de um elevado, vai melhorar o tráfego de veículos, principalmente para quem desloca do centro até o bairro Refap. A gente lembra sempre também que o bairro Refap aqui, né, é praticamente um outro município dentro da cidade de Chapecó. São mais de 70 mil habitantes, 70 mil moradores do bairro Refap, e por aqui também se concentra uma grande quantidade de universidades. Por isso, as aulas devem retomar aí nas próximas semanas, deve aumentar também o fluxo de veículos, de passeio, também os ônibus, e com certeza essas obras do novo elevado da EFAP vão trazer melhor fluidez no trânsito. Nesse momento que chove aqui em Chapecó, também é importante que os motoristas fiquem atentos, reduzam a velocidade, dirijam com calma, com tranquilidade, até para chegar no seu destino final. Vou encerrar essa nossa segunda participação aqui ao vivo com essa obra aqui do elevado da EFAP, que deve ser inaugurada ainda este ano e que as obras, inclusive, estão bem adiantadas por aqui. Meu amigo, nesse momento, o trânsito muito calmo, muito tranquilo, e é assim que a gente espera aqui no bairro EFAP, na Avenida Senador Atílio Fontana, Zanotto. Muito bem, então a gente está com a imagem ao vivo da Avenida Atílio Fontana, mostrando agora as obras acontecendo, e me chamou até a atenção, Basso, o seguinte, né? Porque nós estamos chegando quase no horário do almoço, aí estão faltando agora 19 minutinhos para o meio-dia, e mesmo com chuva o pessoal trabalhando, né? Porque geralmente esses serviços, quando há uma condição climática desfavorável, eles já param as obras, e que nada, o pessoal lá em Chapecó trabalhando mesmo com chuva, aí já próximo horário do meio-dia, para entregar à comunidade o mais rápido possível, então, a conclusão desse elevado, o trânsito no maior bairro do município de Chapecó, a Grande EFAP. Valeu, Bastos. Por falar em trânsito, nós tivemos hoje também uma pequena interrupção no sul da ilha, bem próximo ali o acesso ao estádio da Ressacada, no bairro Carianos, e também que leva, consequentemente, ao aeroporto internacional. O que acontece? Parte da comunidade do bairro Carianos, moradores, foram para as ruas hoje pela manhã para chamar a atenção de uma pauta que vem preocupando a comunidade, de uma informação de um projeto, né, prevendo a construção de moradias populares, mas a alegação da comunidade que essas moradias estariam sendo inseridas em uma área de preservação ambiental, com muitos animais silvestres. E a nossa equipe esteve no local, ouvindo os moradores, e você vai ver agora o que a comunidade, então, está questionando do poder público. Por exemplo, o bairro Carianos, o questionamento que nós vimos lá é a falta de infraestrutura.
a falta de saneamento básico. E para quem não conhece esse bairro, gente, ele fica ao entorno de uma área de preservação, né? Extrativista, da costeira do Pirajubaé. Tem todo o mangue ali naquela área, uma área muito sensível, né? Então a gente vai trazer agora o depoimento da comunidade do Carianos e até mesmo vídeos que eles fizeram mostrando a fauna, né? Os animais que estão inseridos nessa região aqui do sul da ilha. Vejam só. Ficamos surpresos em receber a notícia no mês de dezembro, final de dezembro, né? Nós tínhamos a informação a princípio que ia ser feito em outros bairros maiores que o nosso bairro Carianos, e quando recebemos a notícia pela imprensa, ficamos surpreendidos. Então, logo sabendo disso, antes do Natal, fomos, após o recesso, procurar a Secretaria de Habitação para trazer maiores informações para a comunidade. São quase 400 apartamentos. Desses 400 apartamentos, em torno de 50 estão em áreas de preservação permanente, área de APP, sendo discutida pela comunidade. Então, assim, a comunidade não aceita dessa forma. A comunidade quer sentar e conversar, deixar claro que não somos contra a política habitacional, mas somos contra, sim, receber uma demanda dessa sem sistema, sem termos uma infraestrutura de rede de saneamento básico, temos postos da Guarda Municipal, temos uma escola básica municipal, temos mais uma equipe médica, então, assim, ecoponto de lixo, então não temos sistema ainda para absorver essa quantidade de pessoas. Então, queremos que a Prefeitura e o Poder Público ouça a comunidade e que nós possamos conversar para tratar desse assunto. Nessa área onde a Prefeitura quer aplicar quase 50 apartamentos, existem vários animais silvestres nessa área, né? Já teve épocas que foi pedido um clamor da própria comunidade de ser colocada uma escola básica municipal nessa região, em épocas atrás, e foi negado pelo próprio Poder Público, alegando que era uma área de APP. Então, nesse momento, nós estamos surpreendidos com essa mudança de inversão de informações. Então, estamos brigando por essa questão. Essa área é uma área de APP, é uma área ambiental, e queremos discutir a quantidade de unidades habitacionais que possam vir para o nosso bairro Carianos. A comunidade não aceita o projeto dessa maneira. O Poder Público precisa ouvir a comunidade do bairro Carianos. Com esse projeto da Prefeitura aí, que não deve acontecer aqui no nosso bairro. E ali hoje, naquelas árvores, nós temos tudo quanto é tipo de bicho e passarinho ali. E agora, de repente, do nada, apareceu esse projeto da Prefeitura para fazer uns apartamentos ali e trazer um pessoal de fora para morar ali. Nada contra o pessoal de fora que vem morar. É um projeto que não foi consultado a comunidade e a gente precisa ser ouvido. Porque a gente mora aqui, a gente paga os nossos impostos, tá? E merece ser ouvido. Bem, para nós foi uma preocupação muito grande, principalmente ali na nossa área verde, que eles querem fazer condomínio ali. É uma área de preservação, onde tem animais que a gente cuida. A gente não pode cortar nenhum galho sem pedir autorização. E, de repente, nós recebemos essa notícia que vai ser construída ali. Já que a demanda é para atender a população que já mora aqui, então que se faça só a quantidade de moradias necessárias para atender a população daqui. Não trazer mais gente daqui, o bairro não comporta tanta gente aqui. A gente só tem uma saída, né? E já temos o hospital, que é uma entrada e saída para um atendimento que precisa de emergências e o bairro não comporta isso tudo. E em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que após mais de uma década sem novos projetos de habitação de interesse social, passou a desenvolver, então, iniciativas dentro do programa Floripa para Todos. Ainda de acordo com o município, os projetos são planejados de acordo com o contexto de cada região e devem impulsionar o desenvolvimento local, com mais infraestrutura, revitalização de áreas e ampliação de equipamentos públicos. Para o bairro Carianos, estão sendo projetadas 277 unidades habitacionais. A Prefeitura de Florianópolis afirma que o programa busca democratizar o acesso à moradia, garantindo habitação digna fora de áreas de risco, e reafirma o compromisso com a qualidade de vida e infraestrutura do local. Olha, a gente me surpreendeu quando eu vi os vídeos de uma fauna que eu confesso a vocês, estou morando aqui em Florianópolis desde 2010, mas não sabia que tinha tamanduá lá no bairro Carianos. E ali nos vídeos deu para ver, tinha tamanduá, tem tatu, outras espécies, e é uma área muito sensível. E quando nós estamos passando essa informação que veio através da nota da Prefeitura, que será investido na infraestrutura, o primeiro raciocínio que eu tenho é o básico, saneamento. Porque hoje não existe ainda, né?
A maioria é fossa, é aquela fossa séptica, né? Que você cava lá, faz o buraco, coloca ali, mas não tem o saneamento. Então, eu acredito que a prefeitura, ao mesmo tempo que ela fala de um tema muito sensível também, que é a questão da adaptação à moradia popular, é necessário fazer esses investimentos para que as pessoas tenham um local digno para morar, mas não dá simplesmente para você colocar, inserir dentro de uma comunidade uma quantidade como essa de habitações, se tu não tem o básico. Vai ter saneamento? Vai ter tratamento de esgoto? Então, acho que falta conversar melhor com a população, né? Encontrar o bairro Carianos, a prefeitura, e esclarecer. Olha, olha o tamanduá, eles estão vendo? Ó, isso aí são vídeos que a própria comunidade nos enviou. Esse é o pica-pau, né? É de uma fauna rica e flora que nós temos ali na região da costeira, né, do bairro Carianos, bem próximo ao antigo aeroporto e onde fica o estádio do Avaí. Vamos aguardar para ver se a prefeitura terá essa iniciativa de, ao menos, esclarecer a comunidade o que existe até o momento e quais serão essas obras de infraestrutura. E nós seguimos falando sobre obras, mas agora na Serra Dona Francisca, que o trabalho continua por lá, e é o Luiz que vem com a gente agora para falar sobre as interdições sempre previstas quando há alguma obra naquela região da Dona Francisca. Geralmente é detonação de rochas, mas eu não sei se é isso agora. Vamos descobrir com ele. Luiz, a informação ao vivo é contigo. Está comigo, meu querido Henrique Zanotto. Tradicionalmente, a gente vem aqui falar para vocês, né, costumeiramente, melhor dizendo, sobre esse bloqueio que está acontecendo ali na Serra Dona Francisca. Aconteceu ontem e torna a acontecer novamente nesta terça-feira. O bloqueio que está previsto das 8, começou às 8 da manhã de hoje, e está previsto para terminar por volta das 17 horas. Tudo isso por conta da detonação de rochas que acontece ali aproximadamente do quilômetro 15, na curva do mirante ali da Serra Dona Francisca, porque é onde está sendo construído mais uma área de escape na região. Esse é um pedido há muito tempo dos moradores, há muito tempo de caminhoneiros, de motoristas de ônibus, das empresas de ônibus, porque a Serra Dona Francisca é um trajeto muito íngreme. Então essas duas áreas de escape, uma no quilômetro 17 e outra no quilômetro 15, estão sendo construídas, e esse bloqueio é justamente por conta da detonação das rochas que acontece no local. Até às 17 horas é o prazo que a concessionária dá para que esse bloqueio aconteça. Porém, a gente sabe que por volta das 12h30, 13 horas, desculpa, esse bloqueio já é terminado. A gente vai estar atento online. Se acaso o bloqueio terminar nesse meio tempo, a gente avisa aqui para todos os nossos telespectadores do SCC Meio Dia. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Luiz, obrigado pelas suas informações. E nós seguimos aqui com o nosso SCC Meio Dia, porque Maria Esther, com aproximação, nós estamos aí na contagem regressiva, o próprio Luiz falando já de carnaval em Joinville, e o Ministério Público aqui no Estado lançou essa semana a campanha que visa prevenir a violência contra a mulher, ainda mais nesse momento de festa, de bares, do próprio carnaval em si, né? Pois é, quem vai trazer as informações para a gente é o Thiago Pires, para falar justamente dessa prevenção, desse cuidado com as mulheres nessa época de festas agora. Thiaguinho, por favor, conta pra gente. Pois é, Maria Zanotto, a gente sabe que chega essa época do ano, é pura alegria, festividade. Eu estou aqui mesmo bem na alfândega, onde vai acontecer o Berbigão, onde vão acontecer vários outros eventos por aqui. O carnaval é isso, mas infelizmente a gente sabe a quantidade de situações que acontece envolvendo violência contra a mulher. Por isso que o Ministério Público de Santa Catarina lançou uma campanha que vai ao ar, não só nas emissoras de TV, mas também no rádio, que é um minuto falando sobre exatamente essas questões. É a prevenção, é o crime que é feito quando acontece qualquer tipo de violência contra a mulher. E essa ação vai acontecer a partir de agora, inclusive vai ser veiculado, obviamente, também no SCC SBT. A campanha, Maria, alerta que o beijo forçado, por exemplo, o toque indesejado ou qualquer insistência após a negativa configura um crime. E aí destaca o protocolo, aquele já conhecido por todos, o protocolo não é não. Claro que vão ter diversos agentes do Ministério Público, contratados pelo Ministério Público, que vão estar divulgando alguns boletins, folhetos, fazendo a divulgação desta prevenção. Mas também, por exemplo, na passarela Neu Querido, vão ter agentes com um colete roxo que estarão próprios para atender qualquer tipo de ação que aconteça nesse sentido. É claro, eventos, bares, locais onde vão acontecer o carnaval, que são diversos aqui, espalhados principalmente pela ilha, estão tendo pessoas capacitadas, grupo de pessoas capacitadas, e o Ministério Público está também em frente a isso, para atender qualquer tipo de ação em relação a isso. Ou seja, a mulher se sentiu incomodada com
o fulano, o ciclano, ó, aquele homem ali me abordou desse jeito, não gostei, falou comigo assim, me tocou. Pessoas capacitadas estarão prontas para atender naquele momento. É claro que isso é um apoio a mais para as forças de segurança, porque se isso, caso acontecer com você, você tem a polícia militar, você tem a guarda municipal, os agentes de segurança do próprio evento que vão colaborar. Mas o importante é isso, é trabalhar com a prevenção e a gente viu que dá certo muitas vezes, né? A prevenção é o melhor remédio, sim. Então, quanto mais se falar, quanto mais se bater em cima dessa tecla, vamos tentar aí diminuir essas ações que a gente sabe que acontecem muito, principalmente no carnaval. Não é não. Ministério Público, então, com essa ação, você vai ouvir pelo rádio e vai ver pela TV essas ações que a partir de agora vão ser intensificadas. É o protocolo não é não. Que isso fique muito claro. Não é não. É simples, basta respeitar. E a gente espera que esse ano a gente não tenha nenhum tipo de crime envolvendo esse que a gente vê por tantas vezes, inclusive já noticiamos por aqui, né, Maria? Mas só para mostrar para vocês, o Neiro já deu uma pan por aqui, né? Estamos bem embaixo aqui onde vai acontecer o Berbigão do Boca na sexta-feira, mas toda a estrutura aqui da alfândega já preparada para receber os foliões e tudo mais, e a gente com certeza vai estar por aqui, como a gente esteve no ano passado também, né, Maria? Estava aqui também fazendo toda a cobertura e muito carnaval pela frente a partir daí do próximo final de semana. Afinal de contas, já teve pré-carnaval, o pessoal já está respirando carnaval aqui na volta. Floripa, a Ilha da Magia, respira o carnaval. Eu já estou aqui no clima, ó, hein? Só, já estou sentindo aquele barulhinho, ó. Já estou aqui, ó. Ah, já dá vontade. Maria, Zanotto, volto com vocês aí. O Tiaguinho do samba. E vale a gente lembrar também, Tiago, me chama a atenção, porque bem nessa imagem ao vivo, não só dos seus passinhos muito bem executados, com todo o seu talento carnavalesco, mas as imagens que nós temos das câmeras de reconhecimento facial bem próximo onde você está, né? Que foi uma novidade no carnaval passado, lembrando ainda, né, que tem esse monitoramento diferenciado aqui no estado de Santa Catarina, na capital, ó, por exemplo, ali, está vendo, ó, aquele poste vermelho na imagem, ó, são as câmeras de reconhecimento facial presentes também no carnaval de rua aqui na capital, né, Tiago? É isso, Zanotto. Então, como eu disse, né, esse protocolo que vem a partir do Ministério Público, ele vem para somar com tantas outras questões de segurança que nós já citamos e nós sabemos que temos. Como bem falamos, é claro que esse é o tipo de evento em que muito se acontece, muito se vê acontecer, mas tudo que é feito para inibir esse tipo de ação é bem-vindo. Você bem falou, está ali a câmera, ó, mostrando a carinha, inclusive, de pessoas procuradas, foragidos, enfim, apareceu ali, já aciona a polícia e imediatamente já se chega na pessoa. Isso aconteceu no ano passado, né? Vocês lembram bem. Então, toda a segurança, ela é bem-vinda. E a prevenção, como eu disse, trabalhar com a prevenção, e nós mostramos isso agora com salvamentos, né, das crianças nas praias, tem uma reportagem que vai sair sobre isso também. Trabalhar com a prevenção é o melhor remédio. E, claro, contar com o respeito e a educação do carnavalesco aí. Que a gente pode pular um carnaval tranquilo, feliz da vida, só com coisas boas, Zanotto, Maria. É isso, Tiaguinho. É incrível que em pleno 2026 a gente ainda tem que estar falando que não é não. É uma mensagem simples, né? Fácil de ser entendida também, mas que infelizmente ainda continua acontecendo esses casos de importunação, de assédio, enfim. A gente precisa trazer essa mensagem sim aqui no SCC Meio Dia, esse trabalho aí muito importante do Ministério Público também, de lembrar essa mensagem para você que vai curtir o carnaval, né? De respeito, principalmente entre homens e mulheres. A gente sabe que tem muita azaração, tem muita gente que gosta de aproveitar, muitos solteiros também, mas sempre com muito respeito. Obrigada, Tiaguinho. Essa é a palavra, né, Maria? Respeito. Como estamos precisando disso na prática. Agora, outro assunto que a gente volta a falar aqui no nosso SCC Meio Dia, do combate à corrupção lá no Vale do Itajaí, porque hoje, Maria, o Paulo César estava ao vivo agora há pouco, já dizendo que tivemos mandados de busca e apreensão na casa de um parlamentar e também na própria Câmara de Vereadores, né? É isso mesmo. Vamos chamar o PC por aqui, ele está com todas as informações desse parlamentar ali, dessa operação que investiga um possível esquema criminoso de desvio de dinheiro público, corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. O PC, que está acompanhando toda essa história, vai trazer para a gente agora as informações. É contigo, PC. Muito bem, Maristéria, Henrique Zanotto, Operação Happy Nature, Nação Feliz, foi cumprida na manhã de hoje em Blumenau e em outras 3 cidades do estado: Videira, Itapema, Balneário Camboriú. Foram 20 mandados de busca e apreensão. A ação policial investiga, sim,
possível esquema de desvio de dinheiro público, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também corrupção ativa. O alvo principal, quem está na mira da polícia, é o vereador Almir Vieira, do PP. Ele está no 3º mandato e já foi também presidente da Câmara de Vereadores no período entre 2021 e 2024. O que a Polícia Civil suspeita? Ele, o vereador, ele é suspeito de comandar um possível esquema de rachadinha em seu gabinete, no período principalmente em que foi o presidente da Câmara de Vereadores. Rachadinha, para a gente lembrar aqui, situar o pessoal de casa, né? Rachadinha é uma prática ilegal quando um político exige a devolução de parte do salário pago aos seus assessores, aos seus funcionários de gabinete. Considerado um desvio de verba pública, esse crime é considerado também improbidade administrativa. A rachadinha pode ser caracterizada como crime de peculato. Os mandados foram cumpridos aqui em Blumenau. A Polícia Civil iniciou a operação por volta das 6 horas da manhã. Os policiais foram até a casa do político. De lá ele foi conduzido até aqui, a sede da Câmara de Vereadores, abriu o gabinete e lá no gabinete os policiais, os agentes de segurança recolheram e apreenderam documentos, além de computadores e celulares que vão agora para a perícia. O delegado responsável pela investigação fala sobre esta operação aqui na tela do SCC Meio-Dia. A denúncia seria a vinculação de um agente político com a prática de rachadinhas, né, que seria aquela receber valores da cota política que ele pode indicar para a prefeitura, né, para cargos públicos, bem como também influenciar em contratações com a prefeitura. E essa investigação evoluiu, ela começou em 2024, o senhor pode dizer que hoje já existem elementos que sustentam essa denúncia, que comprovam essa denúncia do envolvimento do político nessa prática criminosa de rachadinha e lavagem de dinheiro, por exemplo? Então, eu não tenho como lhe passar maiores informações sobre nossa investigação, que está em andamento ainda, né? Mas nós obtivemos os mandados de busca e apreensão para colher mais elementos, né, que possam corroborar com o que nós já temos no nosso caderno investigatório. O que foi apreendido no dia de hoje? Hoje o que se buscou foram documentos, né, contratos, bem como aparelhos de telefonia celular, smartphones e computadores que possam realizar a extração do conteúdo para análise, né? Para efetivamente verificar o liame entre as partes, né? E também, quem sabe, até descobrir outros elementos que nós não temos ainda a ciência. Muito bem. O vereador Almir Vieira, que é investigado pela Operação Rap Nation, foi conduzido para a delegacia, para a DIC, que é a responsável pela investigação, e foi levado para lá para ser ouvido pelo delegado responsável. Em nota, o gabinete do vereador Almir Vieira se manifestou publicamente e disse que na manhã de hoje foi cumprido esse mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador Almir Vieira, por determinação da Justiça. O vereador diz em nota o seguinte, que informa que está à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários, diz também que confia plenamente no trabalho da Justiça, certo de que todos os fatos serão esclarecidos no momento oportuno, diz a nota, e assim que houver acesso a mais informações oficiais sobre o ocorrido, essas vão ser divulgadas com total transparência. A nota encerra dizendo que ele reitera, por fim, o compromisso com a legalidade, a ética e o respeito às instituições. Este é o posicionamento oficial do vereador Almir Vieira, investigado nesta operação. E o que diz a Câmara de Vereadores? Em nota, a Câmara destaca que a investigação em andamento apura eventuais condutas individuais de vereadores ou assessores, não havendo qualquer apuração direcionada à instituição Câmara de Vereadores de Blumenau, que segue exercendo normalmente suas atribuições constitucionais e administrativas. Eu perguntei nesta manhã também para o delegado se depois de tudo que já foi investigado até aqui, investigação que começou em 2024 a partir de uma denúncia que chegou à Polícia Civil sobre esse possível esquema de rachadinha no gabinete do vereador, eu perguntei, delegado, depois de todas as informações, de tudo que o senhor já investigou até aqui, a polícia está próximo de chegar até a verdade? Vamos conferir a resposta do delegado. Muito bem, agora
pela sua experiência, com tudo que o senhor já ouviu, com os elementos que a polícia tem, o senhor pode dizer que está muito próximo de descobrir a verdade sobre essas denúncias? Com relação a essas informações, eu não tenho como lhe passar, né? Fazem parte do nosso inquérito policial, então não posso divulgar nesse momento, porque não sabemos quando vão se encerrar essas investigações. Podem levar alguns meses ainda, até porque todos os documentos que hoje foram apreendidos, bem como os celulares, né? Eles vão passar por uma extração e uma análise posterior, que vai ser minuciosa, então vai levar um período ainda. Muito bem. Quando o senhor fala que existe a suspeita de rachadinha, como é que funcionaria esse esquema? Como é que funcionava esse esquema? Então, pela denúncia, né, que se recebeu, cada um dos parlamentares ele teria uma cota de assessores, enfim, cargos comissionados que ele poderia indicar, né? E esse pessoal, ao receber ao final do mês o seu salário, uma parte teria que desembolsar e devolver para quem indicou. Existe uma estimativa de quanto foi desviado de dinheiro público? Não, nesse momento ainda não temos como informar o montante total. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando as investigações sobre esse possível esquema comandado pelo vereador, que teria sido comandado pelo vereador Almir Vieira, esquema de rachadinhas na Câmara de Vereadores de Blumenau. E o vereador Almir Vieira também, assim que tiver condições, o espaço estará disponível para que ele possa se manifestar aqui junto ao público do SCC Meio-Dia. Nós voltamos ao estúdio com você, Zanotto, e com você, Maristela. Obrigada, PC, pelas informações. Qualquer novidade envolvendo esse caso, você traz ainda hoje para a gente aqui no Meio-Dia. E também lembrando, Maria, agora há pouco a gente falava do Cariano, situação envolvendo esse questionamento da comunidade sobre as possibilidades das novas moradias populares no bairro, e a Prefeitura acabou de nos informar que tem uma reunião marcada com a comunidade do Carianos para a próxima segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Então, você, morador, essa é a oportunidade de, junto com o Poder Público, esclarecer todas as dúvidas, os questionamentos, como nós vimos na reportagem do SCC Meio-Dia, que vai continuar acompanhando esse caso. E daqui a pouquinho tem o nosso SCC Esportes, e hoje o destaque vem para o jogo envolvendo Carlos Renault de Brusque e Figueirense. O Figueirense jogou fora de casa e deu Carlos Renault, Marister. Mesmo com um jogador a mais por cerca de 60 minutos, o Figueirense não conseguiu nem ao menos o empate na estreia do seu novo técnico, o Márcio Zanardi. E com isso complica a situação do Figueirense, que não está mais disputando o título. A disputa do Figueirense, do Carlos Renault e das outras duas equipes, dessas 4, é para ver quem escapa do rebaixamento. Sinal de alerta ligado no Alvinegro. Daqui a pouquinho, a Angélica chega com essas e outras informações do nosso SCC Esportes. E sabe o que tem também? Mais tarde, assim que acaba o SCC Meio-Dia, tem a Tarde é Nossa. E hoje vocês vão conferir a participação do Luan Pardini. Ele é sósia do cantor Luan Pereira. O Laércio Botega gravou com ele, fez um bate-papo, inclusive ele aprontou com algumas pessoas, confundindo, enganando o povo, e ficou muito divertido isso. É o Tá Na Rede, que a gente mostra na Tarde é Nossa. Por aqui também hoje, Henrique Zambelli, com a previsão dos signos para o mês de fevereiro. Toda primeira segunda-feira do mês ele faz, Zanotto. Vem aqui, fala de todos os signos, e o pessoal de casa pode participar fazendo perguntas específicas também sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre finanças, reforma, filhos também, né? Então, se você quiser, pode ir mandando já a sua pergunta que a gente faz aqui para o Henrique Zambelli hoje no A Tarde é Nossa. Eu só vi que se colocar o Luan Pereira original e colocar o sósia, também não saberia. Também não, você tá por fora. Tá por fora das redes sociais aí. Luan Pereira, tá bom. Intervalo comercial, voltamos à sequência com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vamos com a imagem ao vivo do sul do estado, ver como está agora. Não, isso aí é Praia de Palmas, governador Celso Ramos. Tá longe do sul. É, e por ali, Zanotto, a gente vê que o tempo tá bom, hein? Tem sol, neste momento aqui na Grande Florianópolis, 28 graus. E a gente está mostrando que o pessoal está aproveitando a praia nessa terça-feira. A mudança no tempo vem à tarde, depois que vem esses alertas de temporais. Vamos voar, Marister. Vamos voar com o nosso drone, o nosso Nereu, que dá imagem ao vivo agora da região central de Florianópolis. Agora há pouco, o Tiago Pires estava ali na região do Lago da Alfândega, falando sobre a programação do Carnaval, a campanha do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Não é Não. E agora a gente traz para todo o estado, a nossa capital, como está nesse momento, início de tarde de terça-feira, a
movimentação do centro com os ônibus do transporte coletivo, os estacionamentos que nós temos na região central e o destaque para a nossa Bahia Sul. E lá ao fundo, sabe como é o nome daquele morro lá, ó? Lá é o Morro do Macaco. Morro do Macaco, que é um dos morros mais altos que nós temos aqui na ilha de Santa Catarina, assim como o Morro da Antena, que fica ali na Cidade Alta, na região da costeira do Pirajubaé. E em destaque também, Maria Esther, a nossa comunidade do Mocotó. O Nereu Filho dá imagem ao vivo da região central de Florianópolis. Você vai voando com o nosso SCC Meio-Dia ao intervalo comercial. É linda essa ilha, não? É lindo, Zanotto. E com essa imagem bonita, a gente vai para o nosso intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta terça-feira. Está chegando o que, Zanotto? O nosso SCC Esporte. Valeu, dupla! Olá para você que está em casa. Hora da gente falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia. E a gente começa falando, claro, daquela corrida, do Campeonato Catarinense, de quem está lá embaixo fugindo para escapar do rebaixamento. 4 equipes lutam por uma vaga. E ontem, você, torcedor do Estreito, me diz o que aconteceu. O que deu ontem com o Figueirense? Pela primeira vez, a rodada do Quadrangular da Morte, o Vovô foi melhor que o Furacão e somou os primeiros 3 pontos para fugir do fantasma da Série B. Olha só. Na Arena Simon, o Carlos Renault venceu o Figueirense. O Furacão teve a primeira boa oportunidade. Arthur Henrique pela esquerda encontrou Kaique livre pelo meio, que finalizou para fora. O Vovô abriu o placar aos 7 minutos. Jogada de ataque, Pato recebeu na área, deu passo para a MT, que veio de trás para entrar na área e de primeira chutar rasteiro no cantinho. O goleiro até se espichou, mas a bola entrou. Os donos da casa ainda chegaram, mas pararam nas defesas do goleiro Fabrício. O Figueirense arriscou de falta. Rafinha Potiguar cobrou, Anderson Conceição de cabeça tentou e o goleiro Edson fez boa defesa. O Carlos Renault ficou com 1 a menos ainda no primeiro tempo. Pato foi expulso após pisão em Flávio. No final da primeira etapa, Igor Bolt teve oportunidade de empatar. Entrou em velocidade na pequena área e meteu uma bomba para a defesa do goleiro. Segundo tempo de jogo e olha o gol que o Figueirense perdeu. Inacreditável Futebol Clube. Cobrança rápida de falta. Breno abriu para o Wesley Costa, que cruzou na medida para Reifit. Ele entrou sozinho na pequena área, sem goleiro. Era só colocar a cabeça e... Opa! Tentou finalizar de ombro? Que é isso? A bola ainda tocou no travessão e quicou na linha antes de sair. Ê, garotinho, que gol perdido, hein? Mesmo com 1 a menos, o Vovô chegou com perigo. Para boas defesas de Fabrício, que salvou o Figueirense em muitos lances. Mas agora vamos focar em um lance específico. Olha o que fez o jovem Cássio do Carlos Renault, de 21 anos. Jogada pela esquerda, ele passou no meio de 2 marcadores do Figueirense. E com categoria, que deixou os adversários, ó, no chão. Para aí, ô editor. Volta o lance. Meus amigos, que foi isso de novo? Olha a situação dos atletas do Figueirense ali no chão. Jogo jogado e finalizado. Terminou assim, Carlos Renault 1, Figueirense 0. Em entrevista coletiva, o técnico Márcio Zanardi analisou o jogo e a situação da sua equipe. Tantos erros individuais e a falta de... A ansiedade de querer fazer o gol atrapalhou bastante. A gente já vem numa pressão de treinamento, você tem que trabalhar a parte mental. Com certeza eles já estavam com a autoestima lá embaixo, já é uma pressão. Disse que vê pontos positivos no seu time, apesar do resultado. Não, tem coisas boas. Não estou satisfeito. Se a gente tivesse ganho o jogo, a gente estaria cobrando da mesma forma. Não é um momento bom. Tem coisas boas, sim. Tem coisas que a gente precisa agredir. O próximo adversário do Figueirense é o Joinville, na sexta-feira, no Orlando Scarpelli. De volta. E hoje tem mais bola rolando
pelo nosso campeonato catarinense, pelo quadrangular do descenso. Vamos conferir aqui na tela, no nosso telão, porque hoje tem jogaço, ó, decisivo também, porque começar bem é sempre um sinal que as coisas vão andando. Joinville e Marcílio Dias hoje na Arena Joinville às 8 horas da noite. Lembrando, gente, quadrangular, 3 dessas equipes vão estar jogando a Série B do Catarinense ano que vem e apenas uma permanece na elite do estadual. Inclusive, o técnico do Marcílio Dias, o Emerson Cris, ele vai fazer a sua estreia nesse jogo frente ao Marinheiro e projetou o duelo de logo mais contra o Jack, olha só. E é um jogo decisivo, né? Na casa deles, eles têm uma certa pressão, tiveram o cinquentenário agora, houve treino aberto, cobrança da parte da torcida, então a gente tem que ter bem em mente daquilo que a gente vai enfrentar. E com certeza é uma dificuldade muito grande, mas sabendo da nossa capacidade também. Tá aí, grande duelo que vai ver nós vamos conferir quem vai escapar aí da parte incômoda que é estar na Série B do Catarinense. E agora uma informação, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou o atacante Enio, que hoje defende a Chapecoense por empréstimo do Juventude, por fraude e manipulação de competição esportiva e também lavagem de bens e direitos de valores. A denúncia foi apresentada ainda no final de janeiro à Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul. Ele teria participado de um esquema de manipulação de apostas, recebido cartões amarelos suspeitos em 2 jogos do ano passado contra Vitória e Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando atuava pelo time gaúcho. Os valores obtidos de forma ilícita superam o valor de 1,9 milhão de reais. Em nota, a defesa de Enio afirmou que não há denúncia formalizada e criticou, inclusive, a divulgação do caso pelo Ministério Público. A gente entrou em contato com a assessoria da Chapecoense, que informou que ainda não se manifestou, mas que está analisando a situação com muita atenção e cautela. É aquilo que a gente vem falando, né? Esses jogos de apostas aí não foi a primeira vez e, infelizmente, pelo que a gente vem acompanhando, não será a última. Mas já que a gente falou de Chapecoense, a gente vai para o oeste do estado, mas trazendo um outro assunto. Porque o futsal São Lourenço apresentou oficialmente o elenco e a comissão técnica para a temporada de 2026. O evento marcou o início de um novo ciclo para a equipe, que terá mudanças importantes no comando técnico. E também há um calendário cheio de competições ao longo do ano. Vamos para lá comigo, Ari? Vamos direto para Chapecó, para o oeste do nosso estado, porque Felipe Bastos é quem tem todos os detalhes, vai trazer agora para a gente. Bastos, chega mais. O Play iniciou o futsal aí no oeste do estado, Bastos, conta tudo para a gente. Olá, Angélica. Começou ontem, viu? Pontapé inicial do futsal São Lourenço para a temporada 2026. Esse ano, pelo menos 4 competições estão no calendário do time lá do extremo oeste do estado. São eles, viu? A Copa Chopinzinho, a Liga Nacional Silver, a Série Ouro do Campeonato Catarinense e os Jogos Abertos de Santa Catarina. Nova comissão técnica, novos jogadores participaram dessa apresentação do elenco, que contou com 8 atletas remanescentes da temporada do ano passado e também 10 reforços, viu? Entre os nomes de destaque está o goleiro Serjão, que chega à 9ª temporada consecutiva defendendo o São Lourenço, viu? Ídolo da torcida, ele é conhecido pelas grandes atuações e também pelos gols marcados, mesmo jogando como goleiro, viu? E sobre a nova comissão técnica, o novo treinador, ele conversou com a nossa equipe, projetando já essa temporada do ano de 2026. Vamos acompanhar. É um desafio novo, né? Sempre fui esse capitão, esse líder dentro da quadra, onde as ações era eu que tomava, era o gol, a defesa, enfim, o passe, era todas as ações determinadas por mim. Agora não. Agora eu vou passar meu conhecimento a todos os atletas, eles que decidem lá dentro de quadra. Esperamos que a gente possa fazer um bom ano, algumas reformulações no elenco, mantendo uma base de 2025 também, né? Alguns jogadores importantes, experientes ficaram com a gente. E a gente acredita que
com esse trabalho que foi feito de montagem da equipe, uma comissão técnica nova também, a gente consiga ter um bom ano, colher os bons frutos, que é o nosso objetivo, né? Conquistar a vitória para que também a nossa torcida possa ficar do nosso lado durante todo o ano. Pois é, então, pontapé inicial do Futsal São Lourenço. E olha só, agora não para mais as competições por aqui no oeste do estado e logo mais à noite tem a apresentação da comissão técnica, dos jogadores e também dos dirigentes da Chape Futsal, viu? Está marcada para as 7h45 da noite e, é claro, amanhã a gente traz todas as informações aqui no SCC Meio-Dia. O futebol de campo começou com tudo e agora é a vez do futsal nas quadras pelo nosso estado. Angélica Varaschini, devolvo para você no estúdio. Boa, Bastos. Te espero amanhã, aí sim, pra gente também falar da Chape Futsal. O recomeço ano passado foi bem demais e agora tem uma projeção muito boa também para esse ano. Obrigada, Bastos. Até amanhã, falando de futsal no oeste do nosso estado. Mas agora vamos falar dela, da Copa do Mundo. O Mundial só acontece em julho, viu? Mas quem pensa que o brasileiro não está se planejando para a competição e vai deixar tudo para a última hora? Dessa vez não. Estamos completamente enganados se estamos pensando assim. Muita gente já está, tirando o escorpiãozinho do bolso, sabe? Guardando ali, fazendo final de ano, 13º, guardou todo esse dinheirinho. As agências de viagem e companhias aéreas registraram um aumento na procura por destinos que vão sediar o Mundial. Olha só. A Copa do Mundo nem começou e já tem gente marcando um golaço. A empresa líder no Brasil em venda de pacotes turísticos pela internet diz que a procura para junho e julho deste ano cresceu 101% em relação ao mesmo período do ano passado. As agências estão preparando diversos roteiros. Para quem quer assistir a muitas partidas, para quem quer apenas acompanhar a seleção brasileira, para quem quer ver alguns jogos, mas também fazer turismo. Seja qual for a escolha, a orientação é se programar com antecedência. Afinal, você e o resto do mundo estarão por lá. Se é um sonho, se é uma programação já para aquilo, a melhor coisa é garantir pacotes já confirmado com jogo, com hotel, com transporte para os jogos também. Às vezes, fazer algum passeio até com alguma pessoa ali no grupo e tudo mais, eu acho mais aconselhável. O primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 13 de junho, em Nova Jersey, contra o Marrocos. Depois, dia 19, contra o Haiti, na Filadélfia. No dia 24, enfrenta a Escócia, em Miami. Mônica e a mãe estão se programando para ir à Copa desde o ano passado. Estão quase conseguindo ingresso para o primeiro jogo. Vão torcer e vão passear, mas não necessariamente nessa ordem. Nem eu, nem a minha mãe, a gente nunca foi num jogo do Brasil, muito menos na Copa do Mundo. Então foi uma oportunidade de estar em um jogo combinado numa viagem. Me emociona muito ver os jogos. A média de gastos por pessoa com o ingresso para os 3 primeiros jogos é de $10 mil, cerca de R$56 mil, segundo as agências. É possível conseguir por menos? Sim, mas é preciso ficar atento aos preços muito baixos. Pode existir muitos aproveitadores, né? Isso é um ponto bem importante, assim, para as pessoas se atentarem, desconfiarem quando, né, vamos dizer, a esmola demais, tem que desconfiar um pouquinho, porque a questão de riscos pode acontecer e é bom pesquisar bem, assim, pesquisar bem a empresa que está por trás, a operação que está por trás, né, para não correr riscos. Copa do Mundo! Já estamos na ativa e a galera se programando também. Agora, para a gente encerrar o nosso SCC Esporte, vamos falar de Joinville Vôlei, porque a equipe foi derrotada em casa pelo Praia Grande em partida pela Superliga Masculina de Vôlei. A equipe foi bem nos primeiros sets, mas acabou superada pelo adversário por 3-0, com parciais de 21-25, 23-25 e 17-25. Com o resultado, Joinville passa a ocupar a 11ª posição na tabela de classificação com 13 pontos, um a menos que o Viapol São José, que soma 14 e é, neste momento, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Central Brito comentou sobre o jogo. Eu acho que focar nesses momentos importantes são essenciais, porque são os momentos que decidem o jogo. Com certeza, se a gente tivesse fechado esse segundo set, a gente teria um outro resultado. Então, estudar o que a gente pode estar melhorando, os aspectos do jogo. Acho que fizemos um bom jogo defensivamente,
bloqueio, defesa ali funcionou legal, mas podemos ser mais agressivos no ataque, no saque, enfim. No sábado, dia 7, fora de casa, às 9h30 da noite, para enfrentar o Vôlei Renata em Campinas pela 5ª rodada do retorno da Superliga. O Joinville tem ainda 7 jogos pela frente e, se quiser se manter vivo na competição, precisa vencer 3. SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais. Agora, Henrique Zanotto já está do lado da Sofia para trazer todas as informações do nosso portal SCC10. Até amanhã. É isso, Angélica. Até amanhã ela volta com o nosso SCC Esporte. Sofia, bom dia. E você traz mais uma vez o destaque lamentável do vice-prefeito de Lages e agora o que está vindo à tona, né, desse escândalo envolvendo violência doméstica, né? Pois é, Zanotto, temos mais atualizações desse caso, então, que a gente vem acompanhando há um bom tempo, né? Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Então, gente, depois de mais de 7 horas de sessão, o processo contra o vice-prefeito de Lages aguarda agora as alegações finais. Ele é acusado de violência doméstica, incluindo cárcere privado, maus tratos, perseguição, tudo isso contra a ex-namorada. E durante a tarde e a noite de ontem, também até às 8 horas da noite, foi realizada uma extensa audiência de instrução. Os fatos analisados teriam acontecido no primeiro semestre de 2025. Foram ouvidas, então, 16 testemunhas entre nomes de defesa e acusação. Tanto o vice-prefeito Jair Júnior quanto a vítima estiveram presentes ontem nessa audiência. Terminada agora, então, a fase das oitivas, os advogados de ambas as partes se pronunciaram. A acusação, de parte da vítima, diz que confia na apuração e na responsabilização dos fatos pelo Poder Judiciário. Já a defesa de Jair Júnior diz que ainda há provas pendentes de produção. E o processo agora entra em fase de diligências solicitadas pelo Ministério Público e pelas defesas. E depois disso, então, é que vai ser feita uma análise para aí a gente ter uma sentença. Todos os detalhes desse acontecimento de ontem estão aqui no portal SCC10 e destaco também, lembro, que a gente teve acesso ao processo detalhado ali, o que a vítima está alegando. É muito triste, né, Zanotto, que a gente vê ali que ela fala, a gente tem os detalhes aqui no portal também, então para quem quiser acompanhar esse caso, está aqui. O que mostra mais uma vez também, né, Sofia, que infelizmente os casos de violência doméstica não estão restritos a classes sociais, né? E aqui nós temos um representante político, né, de uma das maiores cidades da região serrana, a cidade de Lages é a maior, consequentemente, e infelizmente envolvido num escândalo como esse, né? Um exemplo, né? Não deixa de ser uma figura de exemplo mostrando isso aí. Obrigado, Sofia. Obrigada. Atualizações você tem no nosso portal SCC10. A gente segue agora com mais um caso de resgate registrado dessa vez no Morro do Macaco, que fica lá na região de Canto Grande, em Bombinhas. É uma turista que foi fazer a trilha e teria sofrido uma queda e com isso foi preciso acionar o arcanjo para ajudar no resgate. É uma área tão linda, né, ô Cris? Pega ali Canto Grande, para mim uma das praias mais bonitas que nós temos aqui em Santa Catarina, mas é frequente esse caso de atendimento de pessoas que vão fazer essa trilha e sofrem algum tipo de acidente. E para sair lá de cima, essa foi voando, é? Ô Cris, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, eu te confesso que para mim é a praia mais linda do mundo inteiro. Canto Grande mora no meu coração, Bombinhas, Canto Grande principalmente. E eu também já fiz muitas vezes, viu, a trilha do Morro do Macaco. Também já caí por lá, mas caí na descida, viu? Aí tava tudo certo. Agora, ontem à tarde, essa turista, assim, ela caiu lá em cima no morro, né? E precisou aí do apoio do Arcanjo, né, 03, uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. De acordo com os bombeiros, era uma turista argentina de 42 anos. Ela fazia a trilha do Morro do Macaco, como você falou, que fica na praia de Canto Grande, em Bombinhas, acabou se acidentando por volta das 6 horas da tarde. Provavelmente subiu para ver aquele pôr do sol maravilhoso que tem lá em cima, que dá para ver lá de cima. Ela foi encontrada pelas equipes consciente, orientada, mas apresentava dores no pé e no tornozelo. Segundo as equipes, estava aí com suspeita de fratura no pé esquerdo. Devido à dificuldade, porque ela caiu lá em cima, foi necessário o auxílio das equipes do Arcanjo 03, que fizeram um resgate com segurança dessa turista, levaram ela até um heliponto ali embaixo, onde as equipes de terra deram continuidade ao atendimento e, em seguida, ela foi encaminhada para atendimento médico especializado na UPA 24 horas de Bombinhas, que fica na Praia de Bombas. Agora, diversas trilhas existem aqui em Santa Catarina.
trilha do Morro do Macaco não é a única e a gente sabe que em muitas delas acontecem acidentes, principalmente nesta época, nesse período de verão, que as pessoas gostam de estar ao ar livre. Por isso, o Corpo de Bombeiros gravou um vídeo com dicas especiais, primordiais para esses dias, e você pode acessar por meio da rede social do Corpo de Bombeiros, que é o CBMSC Oficial. Eu acho que o nosso endereço está aqui na nossa tela, endereço do Corpo de Bombeiros, da rede social, para você acessar. É um vídeo bem educativo e antes de você fazer o seu planejamento para fazer a sua trilha e fazê-la em segurança, é bom dar uma olhadinha nesse vídeo, que ele é bem educativo. Volto contigo, Zanotto. Mas aí me chamou a atenção o horário, né, Cris? Por mais que foi ver a imagem do pôr do sol, mas 6 da tarde, fazer uma trilha, gente, é um risco desnecessário, né? Porque a trilha você tem que fazer em outros horários, né? Ou começo do dia, começo de tarde, para não contar com qualquer imprevisto, fica lá perdida sem a luz natural durante a noite. Não é um bom horário, né? Não é um bom horário para fazer trilhas no final de tarde. Cris, mais alguma informação daí, querida? Porque nós estamos dando um giro hoje pelo estado de Santa Catarina, mostrando a condição do tempo. Joinville estava com chuva, Chapecó também, Blumenau fechado, mas aí no litoral norte, céu azul entre nuvens também, né, Cris? Zanotto, antes de encerrar, eu vou te contar um segredo. O Maicon já vai mostrar como é que tá o tempo aqui, mas você sabe que eu peguei uma chuvarada hoje, bem na hora que eu saí para vir para a TV, e eu vou a pé, porque eu moro próximo à TV. Eu cheguei encharcada na TV, agora eu já estou seca, porque olha só, assim que a gente chegou para fazer os nossos ao vivos aqui do SCC Meio-Dia, abriu esse solzão lindo, o céu tá lindo, o sol tá muito forte por aqui. Não sei se chove novamente no final da tarde. Ontem choveu. Ontem choveu, Maicon? Choveu, né? Ontem choveu. Ó, nesse momento, 26 graus, sensação térmica de 29. E aqui no meu aplicativo, a partir das 7 horas da noite, tem chuva e continua até a madrugada. Chuva com raios e trovões. Então, mais à tarde dá para aproveitar esse céu lindo, esse sol forte que está aqui, principalmente aqui em Itajaí, onde a gente está. Volto com você. Valeu, Cris. Obrigado pelas suas informações ao vivo da região do litoral norte de Santa Catarina. Maria Esther, a gente tem novidades agora da PAI de Chapecó, né? Que já está de volta com as atividades 2026, né? Exatamente, Zanotto, com uma programação bem especial. Inclusive, a tradicional colônia de férias já reúne dezenas de pessoas em atividades lúdicas e também de socialização. A gente vai chamar o Felipe Bastos agora para contar um pouquinho para a gente como é que está sendo agora essa retomada das atividades na PAI. Bastos, conta tudo para a gente. Olha, Maria, a gente teve agora pela manhã lá na PAI aqui de Chapecó, a gente pôde ver a alegria, a felicidade deles com a retomada dessas atividades, desses serviços, viu? Essa colônia de férias da PAI, ela é muito tradicional aqui na cidade e este ano cerca de 40 usuários participam dessa colônia de férias, viu? Que começou no último dia 26 de janeiro e vai até a próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro. São muitas atividades, todas que são realizadas durante o dia para receber esses usuários, viu? Até o dia 6 de fevereiro, porque na próxima segunda-feira, dia 9, aí sim, todos os serviços que são oferecidos pela PAI, as aulas, na verdade, voltam a ser realizadas por lá. E a alegria dessas pessoas é tão legal, é tão contagiante, porque nós conversamos com algumas delas que estavam por lá pela manhã, elas fizeram até um chazinho, viu, Maria, para receber a nossa equipe, e elas contaram pra gente o que elas mais gostam de aproveitar, de curtir lá na PAI. E esses relatos, esses depoimentos, a gente confere a partir de agora. E eu ergo minha mão, dou graças a Deus, que Deus está no meu comando e graças a vocês e graças aos meus colegas que estão aqui na PAI, todos eles e até eu, que eu estou aqui na PAI. Se não fosse esses colegas, eu não estaria aqui. Gosto de fazer atividade, gosto de fazer ginástica, gosto de dançar quando tem dança na sexta, e tudo isso. E pintar desenhar.
atividades bem diversificadas, divertidas, onde eles possam socializar, fazer atividades que mexem o corpo, o dia da beleza, o dia dos talentos, o dia de cuidar, de aprender a se cuidar, tem mais autonomia, né? Então, cada dia tem uma atividade diferente e eles gostam muito, né? E vêm com essa expectativa também. Colônia de férias, então, da APAI, que vai até a próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro, e o atendimento normal para o público retorna na próxima segunda-feira, dia 9, viu? Atualmente, a APAI aqui de Chapecó tem cerca de 418 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e também pessoas com transtorno do espectro autista. É muito legal, a gente se sente muito bem quando a gente vai lá para mostrar esses serviços, essas atividades da APAI aqui em Chapecó. Maria, devolvo para você no estúdio. Muito obrigada, Felipe Bastos, pelas informações direto de Chapecó. E Maria Esther, daqui a pouquinho a gente tem o comentário, análise política de Santa Catarina com Piara Bosque, ao vivo aqui no nosso SCC Meio Dia. E agora, previsão do tempo. Hoje é mais um dia com nuvens desde cedo, chuva em boa parte aqui de Santa Catarina, diferente de ontem que tinha aquele tempo mais ensolarado, depois que veio a chuva, né, no fim da tarde. Aí essa instabilidade de hoje ela é mais persistente no nosso litoral ao longo dessa terça-feira. Já mostramos que tem esse tempo mais fechado no norte catarinense, estava chovendo lá em Chapecó, né? Mas essa condição ela vai aumentando agora a partir da tarde com risco de temporais isolados, que podem vir esses temporais com rajadas de vento e até uma eventual queda de granizo. Então esses temporais podem vir em todo o nosso estado agora à tarde. As temperaturas, até os nossos repórteres falavam, né? Tá abafado, Maria, tá calor, mesmo com a chuva ainda tem essas altas temperaturas e elas ficam em torno dos 30 graus em todas as regiões. Extremo oeste e oeste pode chegar aos 31 graus, meio oeste tem 29 de máxima, na Serra 26, um pouco mais a menos, 27 no Planalto Norte e aqui para nossa faixa leste, 28, 29 graus até 30, como é o caso do sul catarinense. Amanhã, o tempo permanece instável aqui no nosso estado. Entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e também no litoral norte, continua essa condição de chuva mais persistente e, por vezes, até mais intensa, acompanhada de raios, especialmente na madrugada e na manhã da quarta-feira. Então, é de manhãzinha que a gente vai ter essa instabilidade amanhã. Já nas outras regiões do estado, pegando ali meio oeste, região dos Planaltos, até um pouco do Alto Vale do Itajaí, aí nós temos condições para temporais mais ao longo do dia, mais ao longo desta quarta-feira, à tarde, né? E as temperaturas, vejam vocês, seguem mais altas amanhã também. Criciúma tem 30 de máxima, Blumenau e Chapecó 29, Floripa 28, assim como Joinville, e Lages também esquenta mais. É bom a gente trazer também um alerta da Defesa Civil que essa chuva de amanhã, como ela pode vir forte em um curto período de tempo, pode trazer alagamentos, enxurradas, principalmente aqui para o nosso litoral, onde esse risco é maior. Então fique esse alerta aí para vocês aí de casa sobre a Defesa Civil também na nossa previsão do tempo. Vamos seguir por aqui, agora 12h37. Recesso da Câmara de Vereadores de Blumenau chegou ao fim, Zanotto. É hora de voltar ao trabalho também no Poder Legislativo e por lá quem traz as informações para a gente é o Paulo César, que antes, né, Maria, estava falando da situação atípica, né, da polícia cumprindo os mandados na Câmara de Vereadores, mas agora vem com a informação do início do ano do Poder Legislativo em Blumenau com tudo. É isso, Paulo César? No mínimo, agitado já será, né? Porque com certeza esses mandados de busca vão estar em pauta no pronunciamento dos vereadores logo nas primeiras sessões, né? Inevitavelmente esse vai ser um dos assuntos de hoje aqui na Câmara de Vereadores, um dia de fortes emoções por aqui, né? Porque a polícia bateu logo cedo para cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do vereador Almir Vieira. Como a nossa audiência ela é rotativa, a gente aproveita então para informar, né, o pessoal que chegou agora. Hoje a polícia cumpriu uma operação, foi deflagrada, operação Happy Nation, né, Nação Feliz, e é uma operação que investiga um possível esquema de rachadinhas, supostamente comandado pelo vereador Almir Vieira. Ele é investigado,
suspeito de comandar um esquema de rachadinha. A polícia investiga possivelmente desvio de dinheiro público, corrupção passiva, ativa e também lavagem de dinheiro. Essa operação está em andamento, o vereador permanece na delegacia, então certamente esse vai ser um dos assuntos de hoje aqui na Câmara de Vereadores. Os trabalhos serão retomados, as sessões serão retomadas hoje, né? O recesso parlamentar. Então, hoje é o primeiro dia, primeira sessão do ano. Eu vou aproveitar então para ouvir o vereador que é o presidente da Casa Legislativa, o vereador Ito de Souza, do PL. Vereador, então a gente pode aproveitar já o gancho e falar sobre essa operação para depois falar sobre as prioridades do ano, né? Como é que a Câmara se posiciona e até que ponto essa operação, a polícia vindo aqui no gabinete de um vereador suspeito de operar um esquema de rachadinha, até que ponto isso afeta a imagem da instituição da Câmara de Vereadores e existe alguma medida administrativa que o senhor vai adotar a respeito dessa operação? Boa tarde. Boa tarde. Bom, PC, eu como presidente também fui surpreendido, não estava aqui na Câmara nesse horário, na parte da manhã, estava em agenda externa e minha assessoria fez o comunicado. Vamos agora aguardar a tramitação desse processo, não podemos tomar nenhuma posição, nenhum encaminhamento sem saber realmente o que está acontecendo e dentro da legalidade a gente vai tomar as providências. Bem claro, antes buscar o processo para ver realmente o que a Câmara pode fazer nesse sentido. E referente à imagem da Câmara, a Câmara está de portas abertas para investigação, independente de qualquer vereador, eu acho que Demos o sinal, vamos ver se a gente consegue restabelecer a comunicação, né, para que o Paulo César possa, então, completar as suas informações, junto com o vereador lá de Blumenau, né, Maria? Sobre a volta, então, do trabalho no Poder Legislativo de Blumenau. Paulo César, a gente pede, então, desculpas à nossa audiência, mas agora já está restabelecido o sinal. Você pode, então, retornar com a gente e concluir a entrevista ao vivo que você está fazendo aí, Paulo. Até encaminhamos alguma... Só um minutinho, presidente. A gente perdeu o sinal, mas agora sim restabelecemos o sinal. Eu perguntava ao senhor, presidente, né? O senhor falou sobre o caso do vereador Almir Vieira e a nossa pergunta agora, nessa segunda resposta é: e as prioridades? O ano legislativo está começando agora. Quais os principais desafios da Câmara de Vereadores para este ano de 2026, que é um ano importante, é um ano de eleição, é o seu segundo ano como presidente da Câmara. A sede própria segue sendo uma prioridade, segue na agenda, na pauta principal? Sim, com certeza. Acho que começamos ano passado um debate com a própria mesa e demos uma opção na Capitão Santos, não deu continuidade, infelizmente o prefeito estava pensando em dar um retorno positivo e parou. E, na sequência, os vereadores acabaram tomando outras posições, dando outras sugestões. E hoje, no início do ano, sentamos com o prefeito, os 4 membros da mesa diretora, e saiu uma luz de uma grande possibilidade de, por não ter recurso para fazer um grande investimento, uma construção na frente, de ficar com essa própria sede aqui. Essa própria sede aqui, me parece que a Celeste daqui a pouco vai sair deste local, desapropriação do prédio da Celeste, um prédio ao lado, e tentar negociar essa própria sede. Mas, fizendo bem, vai ser um debate entre a mesa, com os vereadores e com o prefeito municipal. E depois, sim, vamos escolher o caminho. Sim, o sonho nosso, prioridade mais um ano, é sair do aluguel. Não dá para pagar R$1 milhão de aluguel por ano e sair dizendo que está tudo certo. Não está certo. Esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas que hoje são mais prioridades. Existe já um valor estimado desse imóvel? Olha, aparentemente foi feito um contato informal com o proprietário. Hoje está estipulado mais ou menos em 25 milhões. Mas nós temos um terreno aqui ao lado que estava avaliado em 8 milhões. Com a implantação aqui da Van, teoricamente vai valorizar esse imóvel. Poderemos até fazer uma contrapartida, dando esse terreno e parcelando o restante. Em vez de pagar 87 mil de aluguéis por mês, parcela-se o restante e a longo prazo, que com certeza não sairia dos cofres públicos, porque o aluguel está sendo pago normal, e com o dinheiro do duodécimo, uma parte poderia pagar mensalmente. É logo uma dívida de alguns anos, mas que poderia tirar do papel o sonho da sede própria e, principalmente, gente, sair desse aluguel, deixar de jogar R$1 milhão por ano no lixo. Tá certo, vereador, muito obrigado pela sua participação, bom ano, bom trabalho, vereador. Vamos junto aí, vamos à luta. Vereador Ito de Souza, presidente da Câmara de Vereadores, trouxe uma novidade, viu,
Inicialmente, a Câmara tinha a intenção de construir a sua sede própria num terreno que já foi adquirido aqui em gestões passadas. Agora, a possibilidade da aquisição desse imóvel, onde a Câmara de Vereadores está sediada nesse momento e onde também paga um aluguel caro, como destacou o vereador Ito de Souza. Voltamos ao estúdio. Você, abençoado, meu camisa 10, Henrique Zanotto. Valeu, Paulo César. Muito obrigado pelas suas informações, destacando a volta do trabalho da Câmara de Vereadores lá em Blumenau, Maria Esther. Vamos seguir por aqui. Vocês sabiam que nessa temporada de verão Santa Catarina está investindo em educação preventiva e os guarda-vidas registraram uma queda no número de crianças perdidas nas praias, Zanotto? Olha que boa notícia, né? Conscientização, educação de todos. Vamos ver na reportagem. A temporada de verão 2025-2026 em Santa Catarina já se destaca pela conscientização. Dados do Corpo de Bombeiros Militar mostram que o investimento em educação preventiva e a atuação constante dos guarda-vidas reduziram de forma significativa os riscos nas praias, especialmente envolvendo crianças. No comparativo com a última temporada, o número de crianças perdidas nas praias catarinenses caiu 33%. Foram 2.899 registros no verão passado, contra 1.936 neste ano. Para nós é um orgulho vir dar essa notícia aqui, né? Porque é fruto de um trabalho muito técnico, né? De prevenção, que a gente vem fazendo a prevenção, a gente vem fazendo educação, tanto nas crianças quanto adultos. Então isso é o resultado de um trabalho que vem acontecendo. A gente acredita fortemente que a principal causa disso é o programa Golfinho que a gente tem, né? Onde a gente educa as crianças para com que elas tenham essa conscientização e acabam conscientizando toda a família, né? E o resultado dessa conscientização aparece também no comportamento das próprias crianças. Se você se perder da mamãe, da vovó, da titia, de quem for, se perder, sabe o que fazer? Onde é que você tem que ir? Eu tenho que ir lá nos bombeiros. Ah, vai direto nos bombeiros? Uhum. Se tu te perder, tu já sabe pra onde tem que ir? Sim. Pra onde? O que tem ali? Nos bombeiros. E a prevenção começa logo na chegada à praia. Nos postos de guarda-vidas, os pais podem solicitar gratuitamente pulseiras de identificação com o nome da criança e telefone do responsável. Cindy, então você, por favor, preenche os dados aqui, o nome dele e o seu nome e o telefone para contato, por favor. A Cíntia veio de Caxias do Sul para curtir as férias aqui em Floripa e o Lorenzo e o Enzo vão receber agora aqui a pulseirinha por parte do Corpo de Bombeiros. A gente fala sempre para ficar perto ou qualquer coisa ir na casa do salva-vidas. Essa é a instrução para eles? Isso aí. E eles obedecem? Sim, obedecem. Ficam por perto? Sim. Mas sempre de olho, né? É, tem que ficar. Eu tenho certeza que em algum momento na praia você já ouviu muitas pessoas batendo palma. Isso significa que alguma criança está perdida. Agora, Felipe, qual é que é o procedimento correto? Quando alguém vê uma criança chorando que está perdida, o que deve fazer naquele momento? A gente não vai dizer que as palmas são erradas porque é um costume que o pessoal já tem, né? Mas a prioridade é sempre pega essa criança e leva até o posto de guarda-vida mais próximo. E lá a gente dá o destino para essa criança. A gente vai localizar os pais dela com certeza. Mesmo com toda a prevenção, os bombeiros mantêm protocolos rigorosos para agir rapidamente em caso de desencontro. A comunicação por rádio permite que todas as equipes recebam a informação ao mesmo tempo. Atenção, Praia dos Ingleses, QTC de criança perdida. Carol, 5 anos. Ela está aqui no posto 06, ela está com um maiô e uma pranchinha verde. Posto 05 copiou. Posto 07 copiou. Posto 03 copiou. Posto 06 copiou, posto 04. QRV. Posto 06, a mãe da criança chegou aqui no posto 04 e eu informei que ela estava aí com vocês. QSL, ela está indo em direção ao posto 06. Positivo, a gente já está aguardando ela aqui no posto 06 então. Para nós a maior satisfação nossa é resolver os problemas, né? Na verdade a gente está na praia aqui para isso, justamente isso, para resolver os problemas. Primeiro é que deixar que eles não aconteçam, né? Para fazer a prevenção para que eles não aconteçam. Quando eles acontecem a gente resolvê-los. Estatisticamente, as maiores vítimas de afogamentos têm entre 24 e 25 anos. Mas as crianças, é claro, são um fator de risco até pela incapacidade de reação. Agora, da mesma forma que os números de crianças perdidas caíram, o número de salvamentos também caiu aqui no litoral. Com os banhistas mais educados e as crianças mais vigiadas, o número de salvamentos caiu de 2.545 na temporada passada para 1.780 neste ano, uma diminuição de cerca de 30%. Números que devem ser comemorados, provando que a prevenção sempre é o melhor remédio. Vai no bombeiro mais próximo acontecer, né? E sempre um ponto de referência. Tá aqui, ó,
procura um prédio. E a gente toma todo o cuidado, né, necessário, porque ele tem 3 anos recém, né, de estar sempre observando o Pedro Antonello para ele não se dispersar, porque a criança é muito pequena, né, e rapidamente ele já foge aos cuidados, aos olhos da gente e pode se perder. Então, todo cuidado é pouco. Mais consciência, mais prevenção e menos ocorrências. Um verão que mostra que informação também salva vidas. Muito bem, já estou aqui com ele, nosso comentarista político, Piara Boschi. O Piara, deixa eu chamar antes a nossa entrevistada, porque nós vamos ter hoje a participação ao vivo da prefeita de Lages, a Carmen Zanotto, que vai conversar com a gente. Daqui a pouco o Piara fala sobre a questão dela ter trocado agora de partidos, fazer parte do Republicanos, esse movimento na política catarinense. Mas antes, prefeita, uma ótima tarde de terça-feira, falar sobre a nossa Festa do Pinhão, já com data definida, dia 22 de maio, e também como a gente acompanhou todo o processo de licitação da empresa responsável por organizar essa festa e com todos os shows nacionais. Mais uma vez, uma ótima tarde, Carmen Zanotto. E o que a gente pode passar já para Santa Catarina, o convite e a expectativa para a Festa do Pinhão, edição 2026? Olá, Zanotto, olá, Piara, olá a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos ter mais uma vez uma grande festa nacional do Pinhão, festa essa que vai manter todas as suas raízes, a sua tradição em vários ambientes, e os shows nacionais, então, voltam a acontecer no nosso parque de tradições e com uma empresa que será responsável para a execução dos shows nacionais. Nós, do município, junto com as entidades, vamos cuidar da parte do centro da cidade e uma outra parte que também vai acontecer no fortalecimento das tradições da nossa gastronomia, da nossa cultura, da nossa música, lá, então, no parque. Que todas as informações que antecedem a Festa do Pinhão você vai acompanhar aqui na programação do nosso SSSBT, também da nossa Rádio Clube. Mas agora, prefeita, vou passar aqui ao nosso colega, o Piara, uma ótima tarde, fique à vontade. Boa tarde, Zanotto, boa tarde a todo mundo em casa e boa tarde, prefeita Carmen Zanotto. A senhora viveu ontem um momento partidário importante, a senhora teve uma trajetória muito longa de fidelidade partidária à cidadania, em outras denominações que a legenda teve, mas nesse momento de reorganização partidária do Brasil e de Santa Catarina, a senhora escolheu o Republicanos, que é um partido alinhado ao PL do governador Jorginho Melo, mas que vai desenvolvendo uma cara própria na atração de lideranças como a senhora. Como é que a senhora se enxerga nesse novo partido? Primeiro, destacar a acolhida que eu tive no Republicanos por parte do nosso presidente nacional, o presidente Marcos Pereira, deputado e colega dele, junto com outros homens e mulheres que estão no Parlamento Brasileiro do Republicanos, junto com o nosso deputado federal Jorge Guetem e o governador Jorginho Melo. Foi um grande momento, junto com outras lideranças que já vieram para o partido e que ainda virão quando da abertura da janela. Foi significante porque é uma mudança de casa, né? E eu tenho certeza absoluta que no Republicanos nós vamos avançar na representação, tanto na Assembleia Legislativa, com mais deputados e deputadas estaduais, na Câmara Federal e no Congresso Nacional, e aqui, em especial, né, no apoio à reeleição do nosso querido governador Jorginho Melo, que tem feito um trabalho fantástico para o conjunto dos 295 municípios. Assim como ele está olhando para os demais municípios, ele está olhando para Lages, e os municípios precisam muito desta mão estendida do governo do Estado. Prefeita, a senhora sempre no Cidadania acabava sendo uma andorinha que fazia verão sozinha, era a principal liderança, às vezes a única liderança estadual do partido. O Republicanos, além da senhora, já está em março, deve chegar a deputada federal Giovana de Sá, que está no PSDB, e o Lucas Neves, deputado estadual, que está no Podemos e que vai para o Republicanos também. Ou seja, a senhora não vai ficar sozinha politicamente, como estrela única, nem em Lages. Ou seja, como é que a senhora vê essa convivência de dois grupos políticos que hoje estão na prefeitura, ele apoia, mas vão estar no mesmo partido? Quanto mais lideranças nós tivermos no partido, mais sólido esse partido se torna. Então, não tenho nenhuma preocupação de não ser a única, muito pelo contrário. Fica até mais fácil para dividir as tarefas. Mas preciso registrar aqui que no Cidadania eu tive sempre o apoio da direção nacional, assim como dos companheiros do Estado. E agora esse novo momento, essa nova caminhada, e com certeza absoluta, um grande trabalho dentro dos princípios de defesa da vida que eu tenho, porque eu sou profissional
da enfermagem. Então, eu digo que cuidar da vida das pessoas está em todas as estruturas dos municípios e dos estados, que é desde a segurança no trânsito até as questões da saúde. Vejo com muito agrado, acredito sim que vamos fazer um grande trabalho e o resultado vai aparecer junto com os demais que já vêm nessa caminhada do Republicanos no processo eleitoral de outubro. A senhora está indo para o 2º ano como prefeita de Lages, um espaço que a senhora ambicionou muito, bateu na trave em 2020, se elegeu muito bem em 2024. Como é que é? O primeiro ano muito de entender a máquina municipal, ajustar-se a ela. Como é que a senhora vê o seu 2º ano de mandato começando agora? Bom, no 2º ano de mandato, eu tenho certeza absoluta que, com todo o apoio que nós estamos recebendo e com a equipe qualificada que nós temos no município, nós vamos conseguir avançar, então, na execução daquilo que a gente organizou em 2025. Já fizemos muito em 2025, em especial na área da infraestrutura, na pavimentação, já concluímos vários projetos que precisam e unidades de saúde, por exemplo, que precisam de reforma, mas para isso precisa do projeto arquitetônico, os complementares, aprovação da vigilância sanitária, caso contrário você não pode fazer nem ampliação e nem adequação das estruturas físicas. Avançamos muito, Piara, na educação, porque eu sou defensora da educação infantil e a educação infantil não pode esperar um dia, porque a melhor fase da vida dessas crianças é de 0 a 6 anos. Nosso secretário municipal de educação, fantástico, ontem, inclusive, acolhemos os mais de 2.000 professores, porque foi no dia 2, exatamente ontem, no meio da tarde, que nós demos início, então, ao ano eletivo de 2026, já repetindo o que fizemos em 25, com o material escolar, agregando agora mochila e outros materiais para a melhor condição de trabalho dos nossos professores e da igualdade a todos os nossos alunos. Prefeita de Lages, Carmen Zanotto, agradeço então a sua participação nessa entrevista ao vivo aqui com o colega Piara Boschi e até a próxima. E quem sabe a gente já se encontra em maio, dia 22, na Festa do Pinhão, prefeita. Obrigada, Zanotto, Piara, e já aproveito, coloquem na agenda de vocês, de 22 a 7 de junho, venham para a nossa 36ª Festa Nacional do Pinhão. Valeu, prefeita, obrigada. Bom, Piara, nós estávamos agora há pouco antes da entrevista com a prefeita falando também da volta do ano legislativo lá em Blumenau, começou tumultuada. E a nossa Leste, como está a agenda para 2026? Qual a pauta já que inicia os trabalhos do Legislativo catarinense? Então, Zanotto, eu estou bastante curioso porque hoje é a abertura oficial com a mensagem do governador Jorginho Melo. Ou seja, o governador Jorginho Melo vai à Assembleia Legislativa e apresenta o que ele fez no ano anterior. É uma solenidade oficial, mas é o primeiro encontro do governador com deputados de partidos que ambicionavam estar na vaga majoritária da sua reeleição. Por exemplo, o MDB, que queria a vaga de vice, o Progressistas, que está na federação União Progressista e que queria a vaga de senador para Espiridião Amin, para a reeleição do senador Espiridião Amin, e que se frustraram nessas negociações. É o primeiro encontro com essas bancadas. Eu também estou muito curioso para ver o que o presidente Júlio Garcia do PSD vai apontar como prioridades esse ano também no seu discurso. Então, eu acho que vai ser um encontro de muitos recados e entrelinhas do governador Jorginho Melo para aqueles que estão hoje na base de apoio, mas que estão um pouco magoados, e para o Júlio Garcia sobre a linha que a Assembleia vai tomar e talvez nas entrelinhas do PSD, que também tem seu pré-candidato a governador, João Rodrigues, o prefeito de Chapecó. Estou bastante curioso, vou estar lá. No Tá Na Hora eu vou contar um pouco do que vi e amanhã com muito mais detalhes, Zanotto. E lembrando também, ontem nós tivemos a estreia do podcast do Piara aqui no nosso SCC, junto com a Sol, com a Mago, e parabenizar vocês, estava acompanhando em casa, um ótimo programa, é mais um espaço com conteúdo do jornalismo da política catarinense, agora aqui também no nosso SCC. Esse é um espaço de 1 hora de conversa, toda segunda noite, 8h30 da noite, aqui no YouTube do SC SBT, sempre com 2 convidados. Já estou preparando os convidados da semana que vem, Zanotto. Muito bem, então logo mais no Tá Na Hora Santa Catarina, o Piara atualiza a volta dos trabalhos no Poder Legislativo catarinense. Até lá, o Piara. Até a próxima. E nós seguimos com mais informações, agora contigo, Maristé. A gente vai chamar o Thiago Pires agora, porque faz 3 dias que os fogos de incêndio no aterro da Concap no Itacorubi seguem em chamas. O Thiago vai atualizar a situação para a gente agora. Thiaguinho, você está no local, tem acompanhado a situação? Vamos atualizar para o pessoal de casa. É contigo.
Pois é, Maria, desde domingo, na verdade, esse incêndio acontece aqui na Concap, no Itacorubi. A gente está bem aqui no local, a gente não consegue chegar um pouco mais próximo ali de onde o foco ainda acontece nesse momento, porque é uma grande movimentação das máquinas e também do Corpo de Bombeiros aqui presente, tá? Mas está tudo controlado, essa é a boa notícia. O Nereu Filho está fazendo algumas imagens aéreas para ficar mais fácil para vocês entenderem como é que está acontecendo esse combate. Esse incêndio ele foi provocado por uma combustão espontânea, porque na verdade aqui são restos de madeira, podas de árvores, enfim, que aconteceu essa combustão. Alguns focos, agora está bem menor, viu, Maria? Porque no domingo, até ontem mesmo, tinha bastante fumaça por aqui. Agora são poucos, são focos bem localizados que o Corpo de Bombeiros, vocês estão vendo aí nas imagens, estão conseguindo combater. E por isso essas máquinas também ajudam, né, na retirada, porque o calor, o fogo está lá embaixo. Quando eles abrem o espaço, ó, por exemplo, agora que ele está fazendo, abre um pouco de espaço, levanta a fumaça por causa deste calor intenso que está no meio dessas madeiras, desses galhos e tudo mais. Está controlado toda a situação por aqui, não houve feridos, essa é outra grande notícia também. Agora a gente recebeu uma nota já atualizada por parte do Corpo de Bombeiros que diz o seguinte, ó, 2 viaturas dos Bombeiros de Santa Catarina estão atuando em conjunto com o maquinário da Prefeitura, conforme vocês estão vendo, né? Foram realizados aí os desbastes do terreno para impedir a propagação dos incêndios, ou seja, eles conseguiram dividir, fizeram ali um corredor e deixaram os focos no canto direito, onde nesse momento está acontecendo o combate, ou seja, para não se estender a fumaça, o calor e o fogo para as demais regiões aqui do local. O material orgânico está sendo resolvido, né, diz a nota, com auxílio aí dos tratores e outros equipamentos. E também a ação tem resultado da redução significativa na quantidade de fumaça emitida. No entanto, o combate ao incêndio segue em andamento e deve permanecer pelas próximas horas a fim de garantir a extinção completa dos focos remanescentes. Como disse, Maria, o cheiro ainda é bem forte aqui de fumaça, tá? Por mais que a gente não consiga ver, elas aqui estão, né, em poucos pequenos focos, o cheiro é bem forte aqui no local, mas já não se tem aquela fumaça branca que ontem a gente ainda registrou, inclusive no SCC Meio-Dia, no Tá Na Hora Santa Catarina, ou seja, tudo controlado por aqui, com essa ajuda dos equipamentos, não só da Concap, mas, é claro, do Corpo de Bombeiros, que segue aqui no local fazendo o combate, conforme vocês estão vendo aí nas imagens do Nereu Filho, as imagens aéreas que mostram exatamente, né, a parte mais escura é a parte onde pegou fogo, né? E, na verdade, em nenhum momento teve chamas, tá, Maria? Não teve chamas em nenhum momento, ó. Vocês estão vendo aí pelas imagens, né? A parte à direita e mais escura é onde o combate das fumaças, do calor, foi mais expressivo, digamos assim, né? E aí, com esse corredor realizado pelas máquinas, ó, à esquerda vocês já veem que não tem mais como o fogo chegar ali no lado esquerdo. Ou seja, o combate foi bem organizado, estratégico, feito aqui pelo Corpo de Bombeiros e também pelos maquinários aqui da Concap. Tudo controlado por aqui, cheiro ainda forte no local e a gente segue acompanhando. Maria, Zanotto. Obrigada, Thiago Pires. Imagens ao vivo, a gente mostrando para vocês o drone do SCC-SBT acompanhando toda essa situação aí desses fogos, desse fogo, né, dessas chamas que ainda ficam ali na região da Concap. Obrigada, Thiago Pires. A gente vai seguir por aqui agora, vou dar um pulo lá no nosso portal no SCC10, a Sofia já está por aqui, para trazer atualizações do nosso portal da notícia aqui em Santa Catarina. E agora a gente vai falar de, depois de semanas de debates e negociações, a Anvisa agora fala sobre a regulamentação para o cultivo de cannabis medicinal no Brasil? Pois é, Maria, a gente vem acompanhando isso há um tempinho aqui também no portal, viu? E agora, então, a medida autoriza a produção da planta por pessoas jurídicas quando destinadas à fabricação de medicamentos e fins farmacêuticos. A intenção disso, né, é reduzir os custos de produção e também ampliar as pesquisas científicas nacionais. Até agora, como é que funcionava, né? O cultivo era proibido aqui no país, mesmo a legislação permitindo a manipulação, registro, comercialização de produtos e derivados da planta. Isso fazia com que as empresas tivessem que importar a matéria-prima, aí acaba ficando mais caro, né? Essa mudança, então, atende a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, que em novembro de 2024 definiu a ilegalidade da produção da cannabis para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos. Aqui na matéria do portal, então, a gente traz os detalhes dessa regulamentação e explica também como é que vai ser feito o acompanhamento e a fiscalização disso também, né, Maria? Tá tudo lá no scc10.com.br. Muito obrigada, Sofia, pela sua participação. 1h03. Zanotto, vamos nos encontrar aqui para encerrar junto o nosso SCC Meio-Dia. Até amanhã, Sofia.
que agora vai começar a Tarde é Nossa. Ah, Maria, deixa eu aproveitar para agradecer a nossa audiência ontem. Que programação que nós tivemos com o nosso SCC Meio-Dia, com a Tarde é Nossa, com o Tá Na Hora. Que bom viver isso aqui no Grupo SC, junto com todo o estado de Santa Catarina, que esteve acompanhando a nossa programação e rica em convidados, né? Muitos convidados, gente, foi um programa tão especial. Foram programas muito especiais. O Meio-Dia, a Tarde é Nossa, Tá Na Hora Santa Catarina. Nessa contagem regressiva. Hoje então faltam 99 dias. 99 dias para o centenário da Ponte Hercílio Luz, e ao longo dessa semana e das próximas semanas a gente vai trazer mais informações, curiosidades desse que é o nosso cartão postal do estado de Santa Catarina, a nossa velha e bela senhora. Inclusive amanhã já tem uma reportagem da Sofia sobre a construção da ponte, como é que foi todo esse processo. A gente já vai mostrar para vocês. Nesses 100 dias, como a gente falou, né, Zanotto, vai ter muito conteúdo envolvendo a nossa Ponte Hercílio Luz. E eu espero vocês amanhã às 11 horas da manhã para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, que fica por aqui, mas Maria continua. Exatamente, a Tarde é Nossa vai começar agora e vem todo mundo com a gente. Bora lá.